Meus amigos, boa tarde. Olha aí, turma toda presente. Socorro Amorim, José Barros, Kelly Serafim. Olha aí. Gisele da Silva, tudo bem? Ana Tereza. Vamos hoje, nossa live hoje é diferente, né? 5 horas da tarde, com o nosso querido expositor espírita Nazareno Feitosa. E a gente já vai chamar ele para a gente não perder tempo. Vamos falar hoje sobre dificuldades Já financeiras e estamos iniciando, espiritualidade. pessoal. O Guilherme Velho já vai entrar aqui no Instagram. Só aguardando o Guilherme entrar aqui pelo Instagram para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Vai ser uma palestra. E se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, participem pelo YouTube ou Facebook do Guilherme Velho, tá? Olha aí. Só vocês procurarem lá Guilherme Velho, vocês vão encontrar. E aí vocês entram para participar também e nos acompanhar. Tá Pronto, joia? meu querido. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Guilherme, boa tarde. Tudo bem com você? Como é que Tudo estão bem. todos? Uma boa tarde a todos aí que estão acompanhando ao vivo. Pois Obrigado pela é, o pessoal já... presença, participação. Estamos fazendo hoje uma live no horário diferente. Geralmente a gente faz às 9 da noite, mas hoje, excepcionalmente, vamos fazer às 5 da tarde, né? Mas será maravilhosa, porque é sempre bom, irmão, poder ouvir um pouco do seu conhecimento, uma pessoa que, inclusive, começou na doutrina espírita primeiro que eu e é uma pessoa que eu tenho aprendido bastante. E é um amigo querido, né? Nossa amizade foi bem antes de nos tornarmos espíritas, e a gente vai falar disso também daqui a pouco. Queria dar uma boa noite a todos que estão aí na sala. A Lívia Lousada está com a gente aí, acabou de entrar. E o pessoal está entrando. A gente está transmitindo não só pelo YouTube, como estamos transmitindo também pelo Facebook e pelo WhatsApp, ou melhor, pelo Instagram. E hoje, Nazareno, é com imensa alegria que a gente vai tratar daquele tema que as pessoas estavam perguntando, né? As dificuldades financeiras e a espiritualidade. Mas é uma coisa um pouco antagônica, um paradoxo isso aí, não? Como é que a gente pode associar a espiritualidade com os problemas financeiros? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham pelo YouTube, ou Facebook do Guilherme Velho, pelo nosso Instagram também. Lembrando que as perguntas, vocês podem e devem participar, devem ser encaminhadas lá no YouTube ou no Facebook, tá joia? Lá do Guilherme Velho. Ele vai estar nos conduzindo aí no estudo de hoje. Bom, na verdade é um tema que tem tudo a ver, porque quanto mais a gente está fortalecido na espiritualidade, com mais facilidade a gente atravessa esses períodos de provas, de dificuldades financeiras, que são naturais a todas as pessoas, muitos, inclusive, pessoas bem-sucedidas, quebraram várias vezes, tiveram dificuldades. Nesse período de pandemia, então, estamos vendo muitos irmãos nossos perdendo o emprego, outros tendo suas empresas fechadas, além, claro, de todo o sofrimento pela enfermidade, pelo retorno ao mundo espiritual dos entes queridos, provocando muito sofrimento para todos nós. É claro que nos casos de pandemia a gente entende que o Livro dos Espíritos nos traz uma lição belíssima sobre o assunto. Toda obra é necessária ser lida nesse instante, publicada por Allan Kardec, mas lá no capítulo Lei de Destruição, no item Flagelos Destruidores, a gente tem a lição completa sobre o porquê das pandemias e o que acontece, como se proceder. A gente aprende que a gente pode agravar o flagelo destruidor, no caso da pandemia, com nossa imprevidência, com o nosso descuido, com a nossa negligência, bem como a gente pode evitar uma parte deles e também atenuar a parte do sofrimento, às vezes até evitar completamente alguns deles, através da nossa inteligência, do bom uso dos recursos. E nesses períodos, então, Guilherme, de dificuldades, ao mesmo tempo, é um grande chamado para todos nós, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Quantas pessoas estão buscando a Deus, quantos estão vendo que não adianta ter toda a sua riqueza, todos os seus recursos,
porque estão passando, então, agora, sem poder utilizá-los de maneira alguma. Então, é importante a gente lembrar que nesses períodos, como Paulo nos ensina, quando estou forte, quando eu estou bem financeiramente, sou fraco espiritualmente. E quando estou fraco materialmente, né, sem recursos, sou forte espiritualmente. Esta é a regra. É claro que a gente não deseja passar por dificuldades financeiras, mas como a Terra se constitui de um mundo de expiação e provas, ou seja, de purificação, de testes, de avaliações, a gente vai passar, sim, por essas provas. Muitos passaram, o próprio Kardec também passou, o Cristo nos dá uma lição fantástica de desapego, como a gente vai ver hoje aqui também, além dos outros missionários que ele nos enviou, como Buda, Krishna e tantos outros, Francisco de Assis, etc., Madre Teresa, enfim, muitos homens e mulheres extraordinários que ele nos ensinou, ele nos enviou, todos ensinaram o desapego, como viver. Então, quanto maior a espiritualidade, maior o desapego àquilo que é transitório, os budistas falam que a maior fonte do sofrimento do homem é o apego àquilo que é transitório, àquilo que é passageiro, e a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo, né? As leis espirituais. Então, isso que nos provoca muito sofrimento. A gente tem que se apegar àquilo que é real, é o quê? Que é a espiritualidade, que é o amor, que é a nossa essência, que é com o nosso Pai Celestial. Este, sim, este apego a gente pode, e pelo contrário, deve ter, né? O amor a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos convida. Então, nesse momento, é natural que as pessoas também estejam evoluindo mais rápido. A gente está como se fosse um curso intensivo, é um supletivo assim. Em um ano a gente vai cobrir 8 anos de estudo penoso. É mais puxado, é mais intenso, mas vale a pena se a gente permanecer sem murmurar, sem lamentar, porque haverá uma grande recompensa, uma larga compensação, diz o Livro dos Espíritos, àqueles que suportarem os sofrimentos sem a revolta, sem a rebeldia, sem a reclamação. Então, cabe a nós também fazer a nossa parte e, ao mesmo tempo, ter aquela resignação, aquela fé, aquela confiança em Deus. Maravilha, maravilha. Olha, temos aqui alguns amigos em comum. Quem está assistindo com a gente, eu queria mandar um forte abraço. É o nosso querido Maurício Cisneiros, ex-presidente da Federação Espírita lá dos Estados Unidos. É um amigo querido, é um dos precursores do movimento espírita nos Estados Unidos. Tem um trabalho e um legado lá, né, que a gente que já foi, conhece, sabe, né? Só quem conhece o Maurício sabe da dedicação, do comprometimento que ele tem com a doutrina. Sim, Maurício, há muitas décadas já trabalhando, a gente sabe a dificuldade aí num país novo, onde o Espiritismo ainda ensaia os primeiros passos, né? Todo o nosso reconhecimento, a gratidão a esses pioneiros, porque a gente sabe também pela questão 646, Kardec pergunta se há algum grau no mérito do bem, ou seja, se o bem que a gente faz, todos têm o mesmo valor, e os Espíritos respondem que o mérito do bem, ou seja, o valor do bem, da caridade que você faz, está na dificuldade em praticá-lo. Deus leva muito pouco em conta o rico, que lhe dá apenas do que lhe sobra, e muito mais aquele pobre que reparte o único pedaço de pão que possui com seu irmão. Jesus já vos disse isso a respeito disso, no óbolo da viúva, aquela viúva pobre, mostrando então esses pioneiros que estão trabalhando com dificuldade, sem o apoio que a gente tem aqui de milhares de voluntários, esse mérito, olha, é muito maior. Ser divulgador do Espiritismo no Brasil é apenas mais um detalhe, a gente é apenas mais um na multidão, não é, Guilherme? É verdade, enquanto que lá, parabéns ao Maurício, todos os trabalhadores aí não só dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, de todo o Japão, nosso querido Adalberto também, muitos amigos trabalhando. Todo mundo com a gente. O Adalberto, essa hora, está dormindo, né? Lá são sim, 5 da manhã. 5 da manhã. Mas quem está com a gente, lá tem uma grande amiga aqui também, a Raila, lá de Volta Redonda, onde a gente já esteve lá realizando trabalho. O querido Altamir da Costa com a gente também, Naila Quintanilha, Fátima Quezado, enfim, tá muita gente conhecida aqui na sala.
E é com imensa alegria que a gente recebe todos vocês para desfrutar aqui dessa tarde ao lado do Nazareno. Mas voltando, Nazareno, a abordagem da tarde de hoje, essa vai ter uma pergunta na passagem, na codificação, na pergunta acho que do Livro dos Espíritos, 533. Podem os espíritos nos ajudar do ponto de vista material? Esse é um grande questionamento que muita gente vê. A gente vê aí muita gente rezando, pedindo oração, pedindo para conseguir aquele emprego, pedindo para sair aquele dinheiro, pedindo para conseguir determinado bem material. Eu lhe pergunto, você com sua bagagem, e aí? Como é que fica essa questão? 533. Podem os espíritos nos ajudar no ponto de vista financeiro? Muito bem. Vamos ver nos slides. A gente trouxe aqui o slide da pergunta. É o primeiro ou o segundo? Esse que está aí. Esse aqui, não. Esse. Esse, não está projetando, não? Está projetando, então. Tá aí. Vou pôr só ele aqui agora. Isso. Não vai não. Eu devo deixar só como estava antes. Aqui para mim está dizendo que está compartilhando, não está ainda, não? Está compartilhando, está embaixo. Pode passar. Tá, mas não está aparecendo a imagem aí no StreamYard. Para mim está. Interromper. É porque então você não está. Então você tem que colocar para aparecer aí, não está aparecendo, não. Está aparecendo aqui slides, a primeira. O pessoal não está vendo, não. Como eu também não estou vendo aqui no StreamYard. Não. Agora. Opa! Então, ninguém é melhor para perguntar e comentar do que Allan Kardec e a equipe do Espírito Verdade para responder. Então, lá na 533, Allan Kardec pergunta: os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Quer dizer, dá para chamar os espíritos para nos ajudar financeiramente? Olha que pergunta. A Nazarena, agora eu acho que eu vou ler esse tal de Livro dos Espíritos, né? O pessoal fica curioso. 533. Fica aí a dica da pergunta. Vamos ver aqui a resposta. Resposta dos espíritos. Algumas vezes. Então, sim, sim, algumas vezes, nem sempre, algumas vezes. Como prova, olha o detalhe, mas quase sempre recusam, como se recusa a uma criança um pedido insensato, um pedido desconsiderado. Olha que coisa interessante. Então, veja. Então, algumas vezes eles podem nos ajudar, agora, muitas vezes aquilo vai ser uma prova para nós. E já aprendemos também lá no Livro dos Espíritos, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a prova da riqueza ela é mais perigosa do que a prova da miséria, da pobreza. Porque ela é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Né? Então, os dois maiores defeitos, orgulho e egoísmo, e ainda a vida material, a vida das sensações. Então, veja o perigo que é. Então, quase sempre o que eles nos recusam. Como a gente, por que Jesus não fala pedir e obtereis? É verdade, ele não falou? Tudo que pedis na prece, meu nome, vos será concedido. Só que, por que a gente pede? Para ganhar na Mega Sena, para tudo, né? E não ganha, às vezes, nem nesses jogos mais simples aí. E aí a resposta é essa, porque se recusa a um pedido insensato. Então, se eu perguntar para minha filha, a Livinha, ali pequenininha, ela 2 anos e 4 meses, 3 desejos, ela vai dizer: papai, nunca mais eu quero comer verdura, comer comida, eu só quero comer chocolate, bolo, mascar chiclete, eu não vou deixar, né? Segundo pedido, esse não, também não quero nunca mais ir para o médico, para o dentista, tomar injeção, vacina, nem pensar. Não, minha filha, também não, mas para eles isso é a felicidade, né? E o terceiro desejo: não, nunca mais eu quero fazer dever de casa, mas eu não está na escola ainda não, vai entrar esse ano agora. Se a gente aprender logo essa lição da pandemia, para acabar logo essa pandemia, né? Eu nunca mais quero ir para a escola, nem fazer dever de casa, nem ter que fazer exercício, eu quero só brincar. Então vejam que às vezes a gente pede essas bobagens e por isso é importante. Na questão seguinte, ele vai fazer uma interrogação, na 533A. Porque Kardec fica meio desconfiado, né? São os espíritos bons ou maus que concedem esses favores? Quer dizer, essa turma que nos ajuda a enriquecer é espírito bom? Ou podem ser espíritos maus? Olha que pergunta curiosa. Vamos ver a resposta. Ambos dependem da intenção. Então, podem ser espíritos maus se a sua intenção não é boa. É só viver somente para você.
somente para você ser vítima das suas paixões, etc., não ajudar o seu semelhante, né? Aquilo for um instrumento de perdição para você, porque você, digamos, tem muito orgulho, muito egoísmo, vai ser pior para você a prova da riqueza. Mas podem ser bons também, depende da intenção. E aí, eles comentam, na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal. Então, são espíritos maus. Na maioria das vezes, são maus. E que encontram meio fácil de o conseguir nos prazeres que a fortuna proporciona. Olha aí, querem nos levar para o mau caminho, né, para uma prova difícil, porque sabe que a gente vai falir. É por isso que na codificação é bem colocado que a fortuna talvez seja uma prova até mais difícil do que a pobreza, né? Inclusive está aqui na próxima questão, 925. Vamos ver aqui 925. Por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-los merecido? Né? Tanta gente que é rica e nem é uma pessoa boa, não é uma pessoa religiosa, às vezes nem acredita em Deus, né? Por que Deus permite os dons da riqueza para eles? Resposta: é um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas sabei-o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Então, quase sempre é uma prova mais perigosa do que a miséria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a riqueza. Veja que a gente deseja muito a riqueza e esquece que ela pode ser uma prova mais perigosa do que a miséria, não é? Eu já estou preparado. Pode mandar que eu já me sinto preparado. Para enfrentar essa prova, né? O pessoal fala que quer essas provas, porque na verdade é isso. A beleza é uma prova mais difícil do que a feiura. A feiura, muitas vezes, é proteção espiritual, né? Os santos, os homens santos, era tudo feinho. Nem Francisco de Assis era feinho de doer, dizem os seus biógrafos. Né? Porque se eles fossem belos, todo mundo ia se apaixonar e atrapalhar a missão deles, né? Então, a beleza, a inteligência também é uma prova muito perigosa. Eu já falei muito. O próprio Chico, né? A prova da inteligência e a riqueza. E além de outras, né? A própria juventude. O próprio Chico Xavier também falava isso. Que o quê? Que a riqueza... O Chico Xavier também falava da questão de não ter vindo bonito, teve que vir usar peruca. Ele falava isso. O Chico veio... Olha, a proteção que o Chico ganhou, não é? Veio tão feinho, apesar de ser uma doçura, uma pessoa muito simpática, muito agradável, mas ele, certa vez, quando ele vai, no filme do Chico Xavier, tem uma licença poética, uma brincadeira, porque na verdade não foi assim, não. Os biógrafos falam, foi o seguinte, que Chico perguntou a Emmanuel se ele podia usar uma peruca, né? Se ele devia usar uma peruca, que ele ia usar porque, inclusive, passava frio, outros falam, inclusive, as pessoas davam um beijo, outros até beliscavam o próprio Chico, como se fosse querer levar um pedaço dele para casa, e gente atrapalhadinha em toda a área, né? E o Emmanuel disse, você deve usar a peruca, você não tem o direito de enfiar o mundo. Olha que resposta. Você não tem o direito de enfiar o mundo. Tanto que o Chico, no Pinga Fogo, ele não é contra a cirurgia plástica. Sim, ele concorda. Ele fala, não, se é para uma correção, se é para a pessoa melhorar sua autoestima, não é se aquilo, inclusive, a pessoa, digamos, tem a orelha de abano, etc. Aquilo, isso aqui já sou eu acrescentando. Então, agora não pode viver nas plásticas, viver só na academia, viver só no salão de beleza, porque isso demonstra que tem algum vazio interior que você está querendo preencher através da beleza exterior, não é? Você, às vezes, tem uma carência muito grande ou está procurando a felicidade no lugar errado. Né? Olha, quem está com a gente aqui também, mandando um abraço para você, é o pesquisador Paulo Neto, lá de Belo Horizonte, um amigo querido, tem dado também uma grande contribuição à doutrina espírita. Tá com a gente aqui, mandando um abraço para você também. O Paulo Calef também está aqui com a gente. Muita gente boa aqui, muita gente conhecida está participando aqui com a gente. Maravilha, temos também aqui 13 pessoas já participando no Instagram, cada hora chegando mais um pouquinho. É um horário meio diferente, né, pessoal? Mas é porque eu estou cuidando de 2 bebezinhos, eu e a Fernanda, tem a Lívia e tem o André agora, de 6 meses. E aí, quando dá 7h30, eu tenho que encerrar normalmente as palestras. Excepcionalmente, a gente vai além, para poder dar janta dela, dar banho, trocar fralda, colocar para dormir, né? Agora eu sou papai de família. Porque já que eu não sou um estudioso, né? Sou apenas estudante, não sou um palestrante, apenas um curioso da doutrina espírita, um falador,
Aí, pelo menos como papai, a gente pode compensar as faltas nas outras áreas, né? É verdade. É, veja só, Guilherme, eu acho que no StreamYard não está aparecendo a gente, eu estou vendo só no Instagram aqui, tá? Se você de vez em quando quiser Não, o voltar. StreamYard não, tá aparecendo lá. Ah, Agora agora tá. voltou. Voltou, Agora porque tá. no seu PowerPoint No lá, slide. no Isso, slide. não. Quando for voltar para o slide, você volta lá. Mas agora basta você colocar dois, não precisa dividir em três a tela, tá com dois, tá com três pessoas na tela aí. Basta deixar dois, deixar um fora aí. Se for fácil para você, eu não sei, eu também não sei Peraí, eu mexer vou nesse conseguir. direito. Eu vou conseguir. Pronto. Vai. Quando tiver os slides, pode deixar a gente do lado, como você deixou agora há pouco. Foi Ah, tudo isso. bem. Tá bom. Tá fera nesse tal de StreamYard também, eu não conheço direito. É uma Eu dica boa, um eu já bom tenho aqui uma programa, viu, pergunta. pessoal? Para vocês usarem, é um site. E pena que é pago, a versão é paga, não é tão barata, é US$ 25, por volta de US$ 25, né? Agradecer ao Guilherme que está pagando esse StreamYard do seu bolso em nome da divulgação da doutrina espírita. Sobre o Paulo Neto é um grande estudioso, pessoal, né? Um cara que um grande pesquisador das obras espíritas, que conhece muito sobre Kardec, também das obras de Chico, etc. E, inclusive, está fazendo palestras. Pena que ele não gosta de fazer palestras. As palestras É, são muito boas, mas é, ele tem ele poucos já vídeos disse a gravados. ele Ele que tem eu muitos vou fazer artigos, palestra. ele tem muitos artigos em e-books. Procurem lá o site dele, é paulosneto.com, é ponto .net, Paulo S. Neto, de sobrinho, Paulo Sobrinho Neto, .net. Procurem depois lá, os artigos dele são muito bem redigidos e bem fundamentados. Tem um grande colaborador da doutrina também. Ô, Nazareno, essa pergunta que está aqui no último slide, que a gente passou, essa aqui, olha. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Vamos ver a resposta dos espíritos, que é o seguinte, a gente sabe que as coisas boas, sobretudo, né, as coisas caras, as coisas gostosas, né, um bolo de chocolate, né, um brigadeiro, um sorvete, enfim, tudo coisa que a Maria eu não posso comer, porque eu tenho um problema com leite, eu não posso, me faz mal comer leite, né, tem esse gozo, porque que a gente quer ganhar mais, a gente quer comprar um carro melhor, uma casa mais bacana, né, então, qual a finalidade de Deus ter colocado atrativo nesse prazer dos bens materiais, né? E a resposta é o quê? Para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, no Espiritismo também tem tentação, não é? Não só a tentação dos espíritos obsessores, mas uma espécie de tentação pelo gozo dos bens terrenos. E aí Kardec avança perguntando qual é o objetivo dessa tentação. Essa tentação que vocês estão falando, tem algum objetivo? Eles falam desenvolver-lhe a razão, ou seja, o discernimento, né? A lucidez, a temperança, poderíamos aqui acrescentar, que deve preservá-lo dos excessos. Então, os bens terrestres nos estimulam, a gente vai correr atrás, vai trabalhar, vai desenvolver inteligência, vai estudar, vai, né, fazer mais atividades, enfim, e isso nos ajuda a desenvolver a inteligência, né, as capacidades intelectuais, etc., a disposição, a disciplina, a ordem, o foco, enfim, todas essas qualidades, e ao mesmo tempo para a gente aprender a saber, não, isso aqui não me faz diferença. Inclusive, o próprio Chico dizia, não é? Que ele tinha a felicidade de ter aprendido a viver, a ser feliz com pouco. E é o grande ensinamento de outro grande mestre, Confúcio, né? Confúcio dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Então, quando a gente aprende a se espiritualizar mais, a gente lembrar que é buscar primeiro, não só, mas Jesus falou, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, a espiritualidade, a nossa fé, a nossa conexão com o Pai Celestial, o reino dos céus, que inclusive não vem com a aparência exterior, não depende de bens, de riqueza, de nada, de beleza, ele está dentro de vós, como ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Então, essa consciência, esse estado íntimo, que a verdadeira felicidade, a felicidade da espiritualização, do desapego, do amor ao próximo, do amor a Deus, nos proporciona. Então, buscar primeiro, não só, mas primeiro, porque tudo mais nos será
acrescentado, né? E aí aquela pergunta se a riqueza é uma coisa boa, e tem algumas lições importantes do desapego de Jesus que eu queria falar antes que eu esqueça, porque uma vez, o Guilherme sabe, eu até comentei rapidamente com ele, mas eu passei por uma quebra financeira muito grande, não é? E aí, depois que a gente já estava mais ou menos recuperado, aqui, eu já morando em Brasília, já trabalhando, já concursado, né, no meu emprego atual, muito bom, né, eu estava me lamentando porque eu não estava conseguindo comprar um apartamento aqui em Brasília, né? Aquele sonho da casa própria, que nem faz tanta diferença às vezes, né? Às vezes, você vive melhor com um aluguel mais barato do que uma prestação cara, e às vezes o restinho do dinheiro você aplicando, você tem às vezes recursos maiores, enfim, tem muita discussão sobre esse assunto, na verdade. Mas a gente, claro, prefere ter uma casa própria, né? Uma segurança, alguma coisa para deixar para os filhos, para facilitar um pouco o caminho deles. E eu não consegui juntar dinheiro para a entrada do apartamento aqui em Brasília. Hoje o apartamento está caro no Brasil todo. Brasília já foi caro, hoje em dia não é mais caro não, tá, pessoal? Aí, quando eu começava a juntar, o valor da entrada já tinha subido mais do que a minha poupança. Eu sempre fui muito ruim de administrar dinheiro, péssimo, né? Não sei juntar dinheiro. A sorte é que minha esposa é muito organizada, a Fernanda, e ela que separa lá as nossas economias devagarzinho, faz a poupança que a gente precisa fazer, né? Aqueles recursos, às vezes, para os rainy days, como fala aí nos Estados Unidos, aqueles tipo, dias difíceis, como a gente está passando agora. Inclusive, tem essa lição muito importante. Eu escutei um biógrafo do Chico dizer que o Martins Peralva, acho que o Martins Peralva, ele era bancário e ele tinha um recurso no banco, né? Lá do seu trabalho, dos seus esforços todos. Ele ia juntando e tinha lá um recurso. E quando ele se tornou espírita, ele começou a incomodar. Já faz isso aqui, tá? Será que isso aqui está certo? Será que eu não tinha que pegar esse valor e distribuir todo com os pobres? E aí, quando esse biógrafo foi visitar o Chico, ele disse, olha, fulano, pergunte para o Chico o que é que ele acha dessa minha questão. Eu estou sofrendo muito com isso. Ele foi conversar com o Chico disse a ele, olha, diga a ele que não faça isso. Ele não seria irresponsável, porque ele tinha que ser responsável com a sua família, que dependia dele. Ele era o único provedor. E mais tarde ele vai precisar desses recursos, e foi o que aconteceu. Ele, quando se tornou uma pessoa idosa, foi subir uma escada, caiu, tropeçou, e teve uma enfermidade, né? Ficou doente por conta da queda, ficou acamado muito tempo e gastou até o último centavo daquela reserva. Então, ter uma reserva também é sinal de previdência. Claro, a gente não vai ser apegado ao dinheiro e muito menos deixar de fazer caridade somente para isso, não. Nós temos que fazer nosso trabalho social, fazer nossas doações, não é importante, e a gente se sente, pelo contrário, muito melhor quando a gente faz isso, porque os bens não são nossos, nós somos meros usufrutuários, né? Esses recursos estão nos emprestados gratuitamente, a gente tem que prestar conta deles ao nosso Pai. Então, eu estava me chateado, porque eu estava com um carrinho velhinho à época. O meu hoje também está velhinho, mas não estava tão ruim. Hoje o meu tem 12 anos, o da época de hoje tem 8 anos. O da época estava com 13 anos e estava com uma goteira no teto. Quando chovia, caía água dentro do carro, você acredita? Tinha que andar com guarda-chuva, Guilherme, dentro do carro. E aí eu disse, rapaz, eu tenho que trocar o carro, tenho que comprar um apartamento, né? Tenho que casar. Eu demorei para casar, casei com 39 anos, né? Quase casava com a doutrina. E aí, quando eu estava me queixando, veio a inspiração, né? Eu não o percebo, Samuel Lucas, mas disse, meu filho, me diga uma coisa, e Jesus? Como é que era a vida de Jesus aqui? Jesus tinha uma casa para morar, não é? Então aí veio a lição toda, que eu vou passar aqui os slides para o pessoal acompanhar toda. Então, primeiro, berço. Jesus não teve um berço de ouro, nasceu numa manjedoura. Manjedoura, pessoal, é um lugar para os animais dormirem. É praticamente um estábulo, uma gruta, uma caverna. Então, ele não teve berço onde nascer. Muitos de nós queremos um berço de ouro, para nós ou para os nossos filhos, né? E às vezes isso é um grande problema, a gente vai ver aqui.
Muitos de nós reclamamos porque não temos a família que a gente talvez sonhasse, que não existe ainda no mundo de expiação e provas, espíritos perfeitos, também a gente não é perfeito. Então, Jesus não teve família, não teve filhinhos para essa grande alegria que é proporcionada pela paternidade, pela maternidade. Não casou, né? A gente reclama do marido, da esposa. Ele não teve essa alegria de ter uma pessoa para estar ao seu lado. A gente reclama dos amigos e seus melhores amigos, todos, Guilherme, todos o abandonaram. Porque mesmo João, que foi acompanhá-lo, a princípio ele ficou acompanhando à distância, está lá no livro Boa Nova, por Humberto de Campos. E ele era um adolescente, foi assim, não tinha uma relevância, não era um homem mesmo para ser criticado, como foi Pedro, que também o acompanhava à distância. Aí acabou negando 3 vezes diante do palácio de Caifás, onde Jesus estava aprisionado. E Jesus, inclusive, endereça um olhar para ele de muita compaixão, de muito amor, de muita tranquilidade, para que ele visse que o mestre não estava chateado com aquilo, que o Cristo não esperava mais do que ele podia dar. Era aquilo que ele podia dar naquela época, não é? Então, seus amigos, a casa. Então, Jesus não tinha. A gente reclama que não tem uma casa, e o Cristo não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele dizia: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Então, Jesus não tinha casa, pelo contrário. O registro que a gente tem onde ele mais dormiu foi na casa de Pedro, que era um pescador, então também não tinha luxo naquela. Na casa de Pedro não tinha luxo, não é? Era pescadores não eram pessoas ricas naquela época, né, em regra, e Jesus comia, provavelmente também não tinha comida boa, só tinha peixe para comer. O cardápio era peixe, talvez ali algum marisco, algum camarão, não sei se tem lá no Lago de Genezaré, que é chamado Lago de Tiberíades, mas é um lago, né? Não um mar, não é o mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce. Então ele não tinha casa, vai dormir na casa de Pedro, e também a gente reclama que o nosso carro não é novo, que é velho, que a gente queria um carro do ano. Deixa eu só encostar aqui a porta, porque o Andrezinho, acho que ele está com sono, e já está se incomodando ele de vez em quando. Ele não, se tiver um barulho de chorinho, tá, pessoal? Vocês avisam, que aí eu fecho aqui a porta. E aí também não tinha carro, a gente reclama do carro. E quem, olha, pessoal, e quem tem uma bicicleta não está satisfeito. Aí já quer uma moto. Quem quer ter uma moto já quer ter um carro, nem que seja um carro usado, um carro velhinho. Quem já tem, não, eu quero um carro novo, que nem que seja um carro popular, não é? Como se chama, como se os carros no Brasil fossem populares. Não, eu também não quero. Aí você já quer um carro importado, você já quer ter um helicóptero, uma lancha, você quer ter uma frota. O ser humano nunca está satisfeito, porque como Joana de Ângeles fala, é como a gente sorver a água salgada do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Os bens materiais não suprem a nossa carência, a nossa falta de Deus, a nossa conexão, realmente, a nossa verdadeira felicidade. Então, a própria economia, né, eu fiz administração de empresa, né, e na faculdade de administração a gente vê em economia que a economia é a ciência da escassez, ou seja, é a ciência que vai tentar administrar os bens naturais escassos, limitados, às necessidades ilimitadas do ser humano. Né? O ser humano comum, a gente nunca está satisfeito, enquanto deveríamos aprender a estar satisfeitos, como aquele ensinamento de João Batista, quando os soldados estão próximo dele, ele está pregando, ele vai dizer: soldados, contentai-vos com vosso soldo. E agora está mais alto, só um pouquinho. Olha aí, tá vendo a vida de pai como é? E Nazareno é um pai perfeito, viu? Que eu tive lá, eu conheci, né, o cuidado que ele tem, é pai e mãe ao mesmo tempo. Não, tem a mãe tá aqui, Sim, mas eu sei, mas eu tô senão não dava conta, não. Graças a Deus que como tem a você Fernanda. cuida. Parabéns, Obrigado, você é um exemplo, meu irmão, você é um exemplo. não, quem dera, o exemplo é Jesus. Eu usei o exemplo de como não fazer muita coisa, tá? É só porque na internet o pessoal só vê o melhor lado da gente, acha que a gente é bonitinho, simpático. Quem tá né? aqui mandando um abraço para você, está mandando um abraço para você, é o nosso querido médio Newton Souza, está aqui assistindo a gente. Ai, amigo querido, trabalhador muito dedicado em Fortaleza, né, lá em Parana, onde tem o Lar de Clara, ele é um dos
dos dirigentes lá do Lar de Clara, eu acredito que seja um dos fundadores também, e um amigo que tem a mediunidade extraordinária, né? Ele, Orlando Trabalho muito Neurônio, sério. e alguns outros aí nessa psicografia de cartas do além, de correr do além, né? Das cartas consoladoras, psicografia de entes queridos que já desencarnaram. Ele tem conseguido desempenhar muito bem, com muito carinho, muita dedicação, muita seriedade. O Newton é um dos médios mais sérios, mais fiéis à doutrina que eu já conheci, né? E quero agradecer, viu, Niltinho, você está passando aqui para prestigiar um pouquinho, eu sei que seu tempo é curto, e aí depois anote aí os nossos erros aqui para fazer as sugestões, as correções. Tá? Olha aí. Também E eu aí, mandar um abraço aqui também para o meu amigo Wellington, que está aqui assistindo com a gente. O Lívio Barbosa, também médico de pintura mediúnica lá do Rio, está com a gente também assistindo. Enfim, hoje o público realmente compareceu em peso. Agora, Nazareno, maravilha. voltando ao Que bom que o assunto aí. pessoal está prestigiando. Pois não. Voltando ao assunto, você trouxe essa abordagem, o que me remete à questão da teologia da prosperidade. Como é que você enxerga isso, irmão? Porque a gente vê nas igrejas aquela coisa da teologia da prosperidade, né? Você dá para receber. Como você enxerga isso? Na verdade, que a gente percebe? Alguns ramos das igrejas reformadas, né, que esse grande grupo que aí tem protestantes, né, dentro tem calvinistas, né, luteranos, etc. E no Brasil a gente tem um movimento chamado pentecostais e os novos pentecostais, neopentecostais. E se tornou mais comum na pregação destes irmãos a doutrina ou teologia da prosperidade. E eles asseveram que interpretam as escrituras, né, sagradas, que se você ajudasse, primeiro se você aceitar Jesus, a primeira condição, essa aí, maravilha, tudo ótimo. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, se você pagar regularmente o dízimo, né? Que aliás tem muita discussão sobre dízimo, se você olhar no YouTube tem muita gente dizendo que já acabou, que outros que não, que está certo ou está errado. E você também der ofertas, ou seja, você além do dízimo, você também dar ofertas, inclusive as pessoas são convidadas a dar bens materiais mesmo, às vezes a pessoa dá o próprio carro para a igreja, etc. Deus vai lhe abençoar mais ainda, ou seja, como se a bênção do Pai fosse proporcional à quantidade de dinheiro que você dá ou à quantidade de recursos seus que você doa, oferta para a igreja, não é nem para o seu irmão. E a gente até entende que no Antigo Testamento tem passagens que são margens, fala muito de prosperidade, né? No Antigo Testamento, a prosperidade era um sinal de estar abençoado por Deus, tá? Mas não é uma regra absoluta. E mais, o próprio Cristo não ensinou isso, meus amigos, não é? Ele, ao contrário, nós estamos vendo aqui, eu nem terminei ainda, tem mais slides aqui, Guilherme. Vamos O voltar Cristo lá. deu lições ele não só pregou, mas ele vivenciou o desapego ao máximo. Ninguém nunca foi tão desapegado como Jesus. Ao máximo absoluto. Tem muito mais coisa que a gente vai ver aqui. Isso que eu lembrei, assim, na hora, né? Então, a gente ter essa consciência de que respeita a interpretação, mas muitas vezes essa interpretação está sendo utilizada com fins escusos, com fins equivocados, para enriquecer, porque, diferentemente das igrejas tradicionais, por exemplo, na igreja católica, os sacerdotes têm um salário. O salário deles, que eu saiba, é fixo, depende da arrecadação da igreja. Mas nas igrejas, muitas dessas igrejas pentecostais, o pastor ganha um percentual da arrecadação da igreja. E aí fica aquele esforço exagerado em arrecadar, o que, por um lado, se tem sido bom, porque eles têm divulgado o evangelho para muitos lugares, eles têm cadeias de televisão, de rádio, né, estruturas muito grandes, muitos templos para divulgação, inclusive no exterior. Isso é bom, mas essa doutrina da prosperidade, ou teologia da prosperidade, ela não é 100% evangélica, no sentido de evangelho de Jesus, entendeu? Então, até quando eles se denominam evangélicos, eu digo que os espíritas, na verdade, são mais evangélicos do que os evangélicos, porque enquanto eles se dedicam à Bíblia inteira, e a Bíblia tem o Antigo Testamento, né, tem as cartas,
são 73 livros a Bíblia Católica e 66 ali a Bíblia Protestante. Na doutrina espírita, Kardec centralizou assim, sua atenção basicamente em Jesus, ou seja, no que o Cristo disse. E aí, por isso, a gente vai ter o Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente somente baseado nas lições morais de Jesus. Tem uma outra citação do Antigo Testamento, mas muito poucas, mas, sobretudo, no Cristo, porque a gente compreende que Jesus é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos superiores, portanto, o que ele ensina é muito maior do que os antigos profetas, ou mesmo seus discípulos, que cada um interpretou de uma certa maneira. Tiago era uma interpretação mais judaizante, Paulo uma interpretação mais inclusiva, enfim, diferentes, tanto que até criticam o próprio movimento paulinista, né? Onde, será que Paulo traiu Jesus? Porque Paulo já trouxe umas coisas diferentes. Então, independente disso, Kardec foi em quem sabe das coisas, para nós, que é o nosso guia, o nosso modelo, é o governador do nosso planeta Terra, e dizem que de mais alguns planetas também há essa outra informação, tá? Que não é o caso da nossa discussão aqui hoje. Então, assim, é uma pena, e há igrejas cobrando não só 10% de dízimo, mas muito mais que isso, 20%, até 50% do valor da arrecadação bruta do salário da pessoa, das rendas da pessoa. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que, inclusive, condicionando, porque senão, se você quiser doar, você é uma pessoa generosa, você quer ajudar a sua igreja, maravilha, não tem limite, não tem 10%, eu acho que não tem nem valor. Né? No tanto que na doutrina espírita não existe disso. Não é? Existe crítica dos próprios evangélicos, como o pastor Caio Fábio, né? Que fala que é um ferrenho crítico dessa questão do dízimo, enfim. Ele fala isso. O Caio Fábio é um pastor muito inteligente, muito preparado. Muito preparado, muito preparado. Ele, apesar de ser considerado polêmico por muitos, ele, nessa questão dos dízimos, ele bate bastante e tem explicações muito interessantes. Caio Fábio, depois, tem muitos vídeos dele no YouTube, quem quiser conferir, tá? Ô, Nazareno, só continuando aqui os slides do Cristo, que a gente não falou das lições de desapego de Jesus, que eu estava lá... Vamos passar agora. Olha aqui, meu filho. Agora, só para falar uma coisa, o pessoal que está no Instagram está reclamando do som aqui, dizendo que a sua voz está vindo, o som está vindo depois da sua fala e não está sincronizado. E minha bateria do Instagram, do celular, está acabando. Então, quem estiver assistindo pelo Instagram, por favor, vá lá para o YouTube, no canal Guilherme Velho, ponto oficial, você vai encontrar lá, ou no próprio Facebook. E aproveita, você vai curtir lá e vai concorrer vou sortear 2 livros, toda a live minha eu tenho sorteado livros, a gente vai sortear hoje de novo, e vamos sortear 2 livros lá, quem se inscrever lá no canal da gente, minha pessoal, se inscreva, porque é muito importante, porque as pessoas entrando, se inscrevendo, o YouTube vai compartilhar, vai levar essas informações para outras pessoas. Então, é muito importante que as pessoas se inscrevam no canal. Tá, eu acabei derrubando lá a transmissão ao vivo sem querer. Eu sou meio atrapalhadinho no Instagram, mas então tá ruim lá no Instagram, né? Eu vou voltar lá para o Instagram, Guilherme, se você então volta lá. Continuar aí, tá? Você pede para ser adicionado de novo, até porque... Tá, mas então se tivesse desincronizado é uma pena, porque eu estou usando o microfone, então os dois com a internet de casa, pode ser a internet de casa que não está dando conta. Vamos continuar no slide, né? Acompanhar. Vamos continuar. Então lá, eu reclamando que não tinha casa, que meu carro estava velho, e aí o Samuel disse, meu filho, olha, o filho excelente de Deus, né? Realmente o grande, né, espírito que teve entre todos nós, ele não tinha casa, ele não tinha carro, ele não tinha dinheiro, né? Quando é instado a pagar o tributo, ele paga o tributo, mas ele tem que pedir a ajuda à providência divina, que acho que é importante a gente comentar também. E ele vai dizer que ele pede a Pedro, Simão, lança a tua rede, pescarás um peixe, dentro dele encontrarás um dracma, né? Uma moeda, e aí ele paga o tributo, porque ele vem ensinar, dai a César o que é de César. A gente também não é convidado, não tem o direito de sonegar impostos. Não, vou sonegar porque esse dinheiro eu quero dar para caridade. Não, a gente não tem esse direito. A gente tem que ser cumpridor dos nossos deveres
E com os recursos que sobram, a gente, é claro, ajudar aos nossos irmãos, não é? Então, ele também não tinha dinheiro, roupas, a gente reclama que quer ter roupas de grife, de marca, não é? Eu até ganho muita coisa, porque minha família tem uma condição financeira boa, né? Eu tenho irmãs que moram no exterior também, então sempre que vem, trazem presentinho, a gente, não precisa, mas sempre, mesmo falando que não precisa, sempre trazem, não é? Mas a gente se preocupa muito com isso não é importante, o Cristo não tinha roupas chiques, e pelo contrário, na cruz, até as roupas que ele trazia, não é? O seu manto, etc., foram retirados e os soldados deitam sortes. Jogam uma espécie de dados, não havia dados, mas uma espécie de jogo de dados para ver quem ficaria com aquelas vestes ensanguentadas. E ele desencarna praticamente despido. A gente não sabe se inteiramente despido ou só com vestes sumárias. Por isso que Francisco de Assis também pede para ser sepultado sem roupa, assim como Jesus, tá? E a comida também, a gente reclama que quer uma comida farta. Ontem, até Dia dos Namorados, a gente não conseguiu comprar comida aqui. Chega a pedir pela internet, tá tudo congestionado, ficamos sem comida, mas assim, bacana, né? Para festejar o Dia dos Namorados, vamos deixar para festejar hoje. E aí a comida também, como a gente já comentou, ele provavelmente só comia peixe na casa de Pedro, e que era onde ele ficava mais tempo, né? Ou na casa de seu pai, marceneiro, também não era rico, né? Não era rico. A glória, a gente quer a glória do mundo, quer ser aplaudido por todos, quer que todos nos considerem um excelente palestrante, um excelente funcionário, uma excelente pessoa. E a glória de Jesus, ele recebeu, foram cuspidas no rosto, chicotadas, né, aqueles açoites muito dolorosos, uns flagelos, é um tipo de açoite diferente, com garras na ponta, né, com lâminas para perfurar a pele. E a gente quer também a glória do mundo, quer ser rico, quer ser reconhecido por todos. E qual foi a glória de Jesus? Escolherem Barrabás, um criminoso, em seu lugar, pelaquela mesma multidão que ele havia há poucos dias festejado a sua chegada como se fosse o Messias, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, com hosanas, com palmas. E ele, para demonstrar todo o seu desapego, entra num burrinho, como se nem tocasse aquele chão, num jumentinho novinho ainda, né, um filhotinho, mas claro que já fortinho o suficiente para carregá-lo, e emprestado também, o burrinho também era emprestado, não era nem dele. E recebe as chicotadas, e como coroação, né, ele recebe o cetro de cana, um caniço de cana, em forma de cetro, e a coroa de espinhos, já que ele era chamado rei dos judeus. Tá? Então é muito diferente do que a gente quer. A gente reclama que não tem tempo, e quando as crianças se aproximam, né, os seus pais trazem para que Jesus as abençoasse, e aí Simão, não, vamos, afasta essa turma daí, não dá, não sei o quê. Ele vai dizer, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E aí dá toda aquela lição, dizendo que a gente tem que se assemelhar aos pequeninos, né, e nos converter, nos arrepender é fazer a metanoia, fazer reforma íntima. Metanoia em grego foi traduzido como arrepender-vos, arrependimento. E ali ele vai abençoar as crianças. Então Jesus tinha tempo para os filhos dos outros, e a gente não tem sequer tempo para os nossos filhos, né? Que é a nossa missão, nossa família também é a nossa missão primordial. E o túmulo, ele também não tinha túmulo para ser sepultado. A gente quer uma lápide belíssima, né? Um verdadeiro mausoléu, né? Um cemitério caro, e alguns são bem caros, né? E ele, até o túmulo, teve que ser de empréstimo de José de Arimateia, que era um doutor do Sinédrio, mas que era amigo de Jesus, que simpatizava com Jesus, né? Assim como se acredita que Nicodemos também. E a mãe, esse tesouro maior que a gente tem na vida, que é o amor das nossas mãezinhas, né? Aqueles que puderam conhecê-la, né? Muitas não tiveram a mãe biológica, mas tem a mãe, né? De uma certa forma, a mãe parental de uma avó, uma tia, uma pessoa, alguém, um amigo, alguém que lhe estendeu a mão, né? A mãe, Jesus oferece ao discípulo, chamado discípulo amado, no seu próprio evangelho ele fala, devia ser mesmo,
que é João, e diz: filho, eis aí tua mãe. Mulher, que era uma forma muito respeitosa, a mais respeitosa à época de se dirigir a alguém do sexo feminino, na época, diz: mulher, eis aí teu filho. Então, sua mãe, no instante da cruz, ele entrega para João. Né? E a vida, que é o primeiro de todos os direitos, diz a questão 880 de Livro dos Espíritos, Jesus já doou em holocausto à humanidade como o cordeiro, né? Ele entrega a sua vida de maneira muito doce, sem oferecer qualquer resistência, porque ele ensinava que era necessário que o fruto caísse, que a semente morresse, porque senão ela não germinaria e não daria muitos frutos. Então, fala que era necessário ele fazer aquilo para que ele pudesse depois ressuscitar, né? A ressurreição ao terceiro dia. E o Espiritismo não é contra a ressurreição, viu, pessoal? Agora, além da ressurreição, tem também a reencarnação, que são dois assuntos diferentes, mas Verdade. não é o assunto de hoje, não é o assunto de hoje. Mas a gente acredita na ressurreição, não ressurreição dos corpos, porque não é isso que está escrito na Bíblia, está escrito ressurreição dos mortos, ou seja, o ressurgimento dos mortos, né, dos espíritos dos mortos, que vão, inclusive, reencarnar também. Então, Jesus reaparece em espírito materializado, para surpreender a todos, inclusive a Tomé, que só acredita porque depois o toca, não é? Depois de tocá-lo. Está aí o budismo, que a gente falou, duas causas maiores de sofrimento dos seres humanos, e aí a lição fundamental de Jesus, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Né? No Bhagavad Gita tem uma série de lições também de desapego, inclusive desapego do resultado, o resultado não nos pertence, a gente aprende isso no Evangelho também, nas cartas de Paulo, dizendo que a gente pode semear, mas quem faz crescer o milho na espiga, tudo é Deus, então o resultado não nos pertence. E aí a gente lembrando desses cuidados, né? A criação dos pais, então vejam, os grandes missionários como Bezerra de Menezes foram pais que não deixaram bens para os seus filhos, pelo contrário, a viúva é auxiliada pelos amigos, porque ele doava todos os seus recursos, né? Mas doou o que tinha melhor para os seus filhos, o exemplo, que é a melhor maneira de educar as pessoas. Né? Deu o seu exemplo maravilhoso, do Dr. Bezerra de Menezes. Água salgada a gente já falou. Buscar a simplicidade. Às vezes a gente está usando o consumismo como uma compensação emocional. Né? Economia também nós já falamos. A quebra é um tratamento intensivo para a gente despertar. Né? Inclusive, se a gente sobreviver, né, vai sobreviver. A gente já teve crises muito maiores, né, pessoal? Temos guerras que as indústrias são destruídas, as lojas todas são quebradas, né, destrói-se a cidade, acaba-se o dinheiro, não tem nem remédio, nem água para beber, muito menos comida, você não tem nem pátria às vezes, e muito menos esperança. Então a gente vai recuperar rápido, porque está tudo inteirinho, a gente é só recomeçar a colocar a engrenagem para voltar assim que seja possível, né? E a gente vai aprender a viver com menos. Na hora que você diminui o seu padrão de vida, você aprende a viver com menos, vai sobrar mais para você investir, para você ajudar mais as pessoas, ajudar os semelhantes, transformar esse mundo em um mundo melhor, né? Porque você aprendeu a viver com menos. Então, crise é oportunidade, todo mundo sabe disso. O Raul Teixeira fala uma coisa interessante, viu? Eu não sei se você conhece essa história, Guilherme. Ele fala que ele era professor, né, e ganhava muito pouco. Né? Hoje ele é professor universitário. Eu não sei se ele está aposentado, por invalidez, por conta do AVC que ele teve, né? Ele está recuperando a voz muito aos poucos ainda, mas consegue já se comunicar relativamente bem, até fazer palestras, tem algumas palestras dele recentes. Está ficando com fundo aí do áudio, Guilherme, precisa fechar o áudio do celular ou do computador, tá? Dá para ouvir o eco do... Pronto. E aí o Raul estava lá e estava tendo uma greve dos professores, os professores reunidos ali naquele instante, e começaram a falar, mas isso é um absurdo, esse salário da gente, as autoridades, a educação não é valorizada no Brasil. Estou escutando um segundo áudio. Ele não vai dar, porque ele não está ficando no silencioso. Eu não estou com ver se agora melhorou. Agora ficou bom. Eu acho que agora ficou bom. Eu continuo repetindo. E aí ele o que aconteceu? Ele começou o pessoal falando, e ele começou a falar. E o Raul fala muitíssimo bem, né? Um dos maiores oradores que o Brasil já conheceu, pelo menos.
Tá ouvindo minha voz aí, tá ficando com retorno. Então não vai dar, vamos ficar só no. Bota fone de ouvido, bota o fone de ouvido no celular, que aí acaba o som dele. Mas aqui tá sem bateria. Tá sem bateria, vamos lá, vai dar até onde der aqui. Esses celulares Apple são bons, mas tem uns defeitos. Eu gosto essa bateria não vai durar. Então, daqui a pouco, pessoal, quando cair aí a ligação, quando cair a conexão, vocês correm lá para o YouTube. O YouTube ou o Facebook do Guilherme Velho, que está lá. E vai concorrer, e aproveita para assinar lá o canal para concorrer a 2 livros aqui que a gente vai sortear no final. Olha, sorteio de 2 livros, olha que maravilha. Deixa eu aproveitar que eu já lhe interrompi para mandar aqui os abraços aqui. O pessoal do Japão está aqui com a gente, o Nelson lá do Japão está aqui com a gente, e Marac Nelson lá do Japão, um forte abraço. Tá o Edgar lá da Flórida, meu amigo Pissu, com a gente. Hélio Luiz Bocen também está aqui, Rutinaldo Miranda, do Ceará, muita gente aqui assistindo a nossa live. Rapaz, está uma verdadeira live internacional, como eu digo. Internacional. Sobral é uma cidade lá do Ceará, né, pessoal? E daí, eu mandar um Alberto aí, Nelson, um abraço lá para o Adalberto, lá do Japão também, né? Ele deve estar despertando, o pessoal acorda muito cedo aí no Japão, que eu sei também. Josenildo quer ver se ganha o livro hoje. Vamos ficar aí para ver se no final a gente sorteia o livro. É para ela. Isso, lá no YouTube, viu, pessoal? O pessoal que está inscrito. YouTube, vamos para lá, vamos para o YouTube. Vai ser sorteado um livro do Guilherme Velho, então você acompanha 2 livros, aliás, e aí você procura lá no canal do YouTube Guilherme Velho, vocês vão ver com melhor qualidade do que no Instagram, tá? Inclusive, quem não puder acompanhar a live agora, vai poder assistir depois, vai ficar disponível lá no YouTube do Guilherme, tá joia? Guilherme Velho. No Facebook também dá para acompanhar. Então é o seguinte, pessoal, aí o Raul começou a falar, né, isso é um absurdo mesmo, porque a educação é uma coisa muito importante, né, um país vai à frente da educação, imagino que ele tenha falado dessas coisas, né? E quando ele estava lá todo empolgado, começou a juntar gente para escutar o Raul, que ele fala muitíssimo bem. E aí, daqui a pouco, ele disse que veio caminhando na sua direção o Espírito Camilo, que é o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, né? Para quem é católico ou de outras denominações. Um anjo apareceu, se aproximou, né? O Espírito protetor, guia de Raul Teixeira, veio caminhando, e ele pensou assim, isso é hora de mentor espiritual aparecer, né? E aí, quando o Espírito se aproximou, ele disse assim, meu filho, por que você fala tanto, meu filho? E aí o Raul disse, mas Camilo, você não está vendo aqui a nossa situação? Você não acha que é injusto o salário da educação aqui no Brasil, etc. e tal? Aí o Camilo disse assim, Raul, mas vocês só estão ganhando isso, esse valor que vocês consideram pouco, porque na outra vida vocês ganharam, mas não trabalharam. E agora chegou a hora de vocês trabalharem para poder compensar aquele período que vocês ganharam sem trabalhar. E Deus é tão bom que ainda dá uma ajuda de custo para vocês se manterem. Aí eles, quer dizer que o salário da gente é uma ajuda de custo? Uma ajuda de custo. Mas o Camilo disse assim, mas depois que vocês terminarem de trabalhar o que não trabalharam e que ganharam, as coisas vão ficar tudo bem. Aí ele perguntou, e falta muito? Ele disse que o Espírito nem respondeu, não é? O Camilo nem respondeu. Mas pouco tempo depois, eu não sei exatamente quanto tempo, ele vai se tornar professor universitário e assim ele vai ter uma condição boa de vida no Brasil. Claro que a educação ainda precisa ser melhor remunerada, mas o Brasil também não é um país rico, não é? Mas merece investir mais e melhor na educação das suas pessoas, mas sobretudo a educação moral, não somente a educação intelectual, como a gente aprende na doutrina espírita com Kardec, não é? Verdade. Então, então às vezes a gente está nessa encarnação para devolver o que a gente tomou indevidamente também em vidas passadas, e aí chega a hora de devolver a gente, né? Alguém que a gente tomou em outra vida, às vezes nessa vida aparece, e é aquele sócio que vai tomar... Já acabou, o Instagram, já acabou minha bateria. Manda o pessoal do Instagram entrar aí no YouTube. Tá bom. Pessoal do Instagram, então, segue lá no YouTube, o canal do Guilherme Velho, e também no Facebook, tá? Eu vou encerrar aqui no Instagram, pessoal, porque vocês não vão poder ouvir a voz do Guilherme, porque ele vai estar só no YouTube, tá bom? A gente agradece de coração, convido vocês a estarem com a gente lá no YouTube, a gente vai ficar ainda falando mais uns 30 minutos, até umas 6h30 por lá, tá?
Guilherme Velho, é só procurar Guilherme Velho no YouTube, vocês acompanham lá a live, ou no Facebook do Guilherme Velho também. Lá vai ter sorteio de 2 livros para quem estiver acompanhando até o final, tá bom? Grande abraço a todos, fiquemos com Deus. Saúde e paz para todos vocês aí. Então, encerrando aqui no Instagram, para eu tirar esse celular daqui, que ele está atrapalhando o outro aqui. Tem 2 celulares aqui, fazendo uma gambiarra aqui, como a gente fala lá no Ceará, para poder ver direitinho as coisas. Bom, pessoal, então a gente lembra aí também, né, que antigamente tinha essas questões de honra, né? Hoje ninguém está. E as pessoas, muitas pessoas pensam em suicídio por conta da quebra financeira, não pensem nisso, né? Vai passar, tudo passa, isso vai ser superado, e o suicídio é uma coisa muito ruim para o espírito, tá? Claro que ninguém está fora das mãos de Deus, mas os suicidas sofrem desnecessariamente um sofrimento completamente evitável e atrasam a sua evolução, ficando longe dos seus entes queridos mais tempo do que necessitavam. Então, evite pensar nisso, tá? Vamos, se você conhecer alguém na situação difícil, converse, oriente, dê um livro espírita, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, então são as 2 obras mais importantes para enfrentar esse problema, tá? Esse livrinho está bem interessante, da Sara Noziaine. Que anda distribuindo esse aqui. É um livrinho. Um livrinho eu costumava, faz tempo que eu não faço mais. Mas a gente é um livrinho de introdução, porque às vezes a pessoa tem preguiça de ler um livro grosso, como são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo também. E aí um livrinho de introdução com uma linguagem fácil é bem interessante. Esse da Sara Noziaine é bem legal, chama Nós e o Mundo Espiritual, de uma autora finlandesa chamada Sara Noziaine, que morou em Fortaleza, que ela não é boba, não é? Morou em Fortaleza, hoje ela retornou para a Finlândia, lá para perto da sua família. Então, a gente vai ter também o Salmo 23, que, olha como é que a gente lê o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é assim que está escrito? Mas como é que a gente lê? Eu li assim, mas eu interpretava assim. O Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar, sem que eu faça nada por isso. É isso que está escrito lá? Não. Nada me faltará. Então, quando o Senhor for verdadeiramente o meu pastor, quando entregar minha vida em suas mãos, quando eu estiver em sintonia com as leis divinas, porque o homem só é infeliz porque se afasta das leis de Deus. Leia o 3º livro, a 3ª parte do Livro dos Espíritos, fala das leis morais, das leis divinas. A gente só é infeliz quando se afasta dessas leis. E ali a gente realmente vai ser, nada nos faltará, nada realmente será necessário para nós. Jesus adverte aquela pessoa que só pensa em acumular bens, fala, olha, louco, Deus amanhã, hoje mesmo ainda tomará a tua alma, não é? Então, o mancebo rico tinha vaidade espiritual, a gente pode comentar isso também, né? Porque o mancebo rico chega perguntando a Cristo, Senhor, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Era a concepção deles de felicidade no mundo espiritual. E aí Jesus diz, o que está escrito? Né? Aí ele fala os mandamentos, né? E Jesus os recita, inclusive. E aí ele diz, eu tenho uns observado desde minha mocidade. O que me falta? Aí vejam que ele não era só vaidoso, ou seja, tinha cobiça, né? Vaidade não é nem era cobiça, não só material, mas intelectual, porque se fizer os 10 mandamentos, o pessoal, tá jóia, tá ótimo, olha, já melhoramos muito, não é? Claro que o maior e mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Jesus resume a lei e o profeta, toda a Torá, chamada lei e os profetas, os livros antigos do Antigo Testamento, se resumem em 2 mandamentos. E aí ele fala assim, o que me falta? Aí Jesus dá um segundo estágio de evolução agora. Não, se quiseres ser perfeito, aí não é mais ser justo, não é mais herdar eterna, é ser perfeito, vende tudo que tens, distribui entre os pobres e segue-me. E aí, como ele era muito apegado aos bens materiais, ele se entristece e não segue Jesus. Né? Então, tem 2 estágios, tá? Não é para a gente não é necessário a gente distribuir todos os nossos bens para dar aos pobres, não é assim que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon era o Deus das riquezas, um completo, uma lição maravilhosa sobre a questão de como lidar com a riqueza, com o nosso salário, como proceder bem, enfim, como realmente fazer
a melhor administração dos nossos bens, tá? Então veja lá o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até tem um aqui, mas já ficou para trás esse slide. E tem também essa consciência, acabou me fugindo aqui que eu ia falar mais, né? No Mancebo Rico, a gente tem essa consciência, tá? Essa pergunta também lá no livro O Consolador, sobre essa questão do Mancebo Rico. Se era para a gente vender todos os nossos bens e dar para os pobres, tá? Confira lá no Consolador, né? E quando a gente estiver sofrendo aqui, a gente está quebrado, a gente não é privilegiado, né, pessoal? Vejam como é que está a situação de Moçambique, lá de Madagascar, os amigos da Fraternidade Sem Fronteiras ajudando pessoas passando muita necessidade. 850 mil órfãos na África subsaariana. Quase 1 milhão de crianças sem pais que morreram pela AIDS. A AIDS foi uma grande tragédia na África. Tem uns motivos, eu não vou entrar aqui por quê. E além da malária, da febre amarela, outras enfermidades. Então, muitas crianças cuidando de crianças e não tem sequer comida, não tem forças para ir para a escola, porque desmaia no meio do caminho. E aí a Fraternidade Sem Fronteiras, lá com R$50, você ajuda uma criança a ganhar alimentação por um mês. Olha como a gente é rico. R$50 lá dá para comprar comida por um mês para uma criança. E ainda dá para pagar o salário do professor e do material didático dela. Um professor na África subsaariana ganha R$50 por mês. Um enfermeiro, R$200. E a gente acha que o nosso dinheiro não vale nada. Lá vale muito. Olha como a gente é rico. Lá a pessoa não tem nem água potável para beber. Muito menos comida, roupa, etc. Tá? Então, uma pessoa vivendo com menos de $1 por dia no planeta, a gente sabe disso, né? Então, a gente, $1, né? Mesmo pode colocar o dólar caro como for, bote que R$6 aí que for, por dia é muito pouco. Né? A gente vai dar por mês R$180, o salário mínimo no Brasil é mais de R$1.000, né? Então não é 180. Vitimismo, então vejam que também não é para se colocar como vítima, porque a gente tem, na verdade, fazer um movimento maior para sair daquele momento, como fez o cego de Betsaida, que larga a sua capa, ele larga a sua condição de esmolador oficial, né? Ele tinha uma autorização do governo romano, aquela capa significava isso, e ele sai na direção de Jesus, gritando, pedindo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e ele, então, o cura da cegueira. E porque a gente fala, o Rossandro, até falei isso, Rossandro Pires, que a gente tem algum lucro, né? Um ganho secundário na doença, na nossa quebra financeira. Então, será que você está tendo algum lucro emocional, né? Um ganho secundário? Então, é bom a gente sair dessa posição de vítima e assumir o papel de protagonista da nossa própria história. Né? Nós criamos necessidades imaginárias, é mais sofrido um rico empobrecer, isso é verdade. Né? A pessoa que sempre foi pobre passar pela pobreza não é tão sofrido, mas quem já foi rico quebrar, então é muito difícil, então ajude, oriente. Claro que normalmente não adianta dar dinheiro para as pessoas se recuperar, porque ela não está conseguindo administrar a sua vida, está gastando mais do que arrecada, a empresa está deficitária. O ideal é você ter algum recurso, guarde para ajudar ela na questão da saúde e da alimentação. Porque quanto mais a gente tenta dar dinheiro para essas pessoas, em regra, elas só se comprometem mais e muitas vezes não vão poder nos pagar e vão ficar, inclusive, constrangidas por causa disso, tá? A gente perde a saúde, né, para ganhar $1 milhão, o Dalai Lama, e depois a gente gasta $1 milhão para tentar recuperar a saúde, e a vida que acabou vendo que não viveu, que não curtiu os melhores momentos, né? E outra coisa, olha, manter o cônjuge, né, a esposa ou o marido, e criar filhos em um alto padrão de riqueza, pessoal, é um grave perigo. Por quê? Porque nós estamos lidando uma das provas mais perigosas do planeta, que é a prova da riqueza, a prova, inclusive, da inteligência, porque estudando num bom colégio, a gente quer colocar no colégio mais caro, né, mais bacana, que quer que ele seja rico. Não, isso é perigoso, não é para ser isso. Pelo contrário, a gente super protege as crianças, elas não aprendem a correr atrás, a ganhar dinheiro, a valorizar, a acordar cedo, e vão, inclusive, para as drogas, vão se entediar, né? Porque eles terão graves frustrações se não conseguirem conquistar e manter o padrão que eles tinham quando moravam com a gente, né? Com risco de insatisfação, ou seja, vão ser pessoas insatisfeitas, infelizes. Drogadição, porque já experimentaram tudo, tem a riqueza, já estão a satisfação, inclusive, excessiva, né? E vão buscar, muitas vezes, o próprio suicídio. Então, cuidado desse negócio, não, eu quero dar o melhor para o meu filho, não. O melhor para o seu filho é o seu exemplo moral, é levá-lo para a evangelização infantil, é levá-lo para fazer um trabalho social,
para ele ver a miséria, a dificuldade, levá-lo para a mocidade, para ele ter um grupinho que ele não precisa usar drogas, não precisa beber, não precisa usar maconha para poder ser aceito, e ele, inclusive, aprender a trabalhar, a conquistar, arrumar seu emprego. Não pode ir para a balada porque 6 horas da manhã tem que acordar, porque se chegar atrasado no serviço, o patrão vai demitir. E ele, com aquele dinheirinho, é que ele vai poder sair para namorar, para passear, entendeu? Então, cuidado, porque olha o que os educadores falam. O Raul Teixeira cita a Maria Juqueira Smith no livro A Família por Dentro. Seria importante que aprendêssemos a educar nossos filhos com alma de pobre, ou seja, com simplicidade, né? E não criar crianças mimadas, acostumadas com um padrão de vida altíssimo, que a gente não sabe se eles vão conseguir depois. Você conseguiu, mas será que ele vai conseguir? Ainda mais criado nessa gaiola de ouro, quando você, né, abrir a porta, o passarinho está atrofiado, ele não sabe voar sozinho. Então, cuidado com isso. O próprio Samitiba, um psiquiatra, especialista em dependência química, né, fala do perigo dessa superproteção, inclusive os filhos ficando em casa até quase os 40 anos para sair de casa, eles não saem para ganhar dinheiro, para trabalhar, para casar, para ter sua vida. Né? Nos Estados Unidos, o pessoal expulsa, mais ou menos expulsa, né, os jovens com cerca de 18 anos, quando eles vão para a universidade. Né? O Samitiba tem um livro, Quem Ama Educa, tem um livro, Quem Ama Educa Adolescente também, uma série de vídeos no YouTube também, você pode procurar também, da antiga Rede TV, ele já desencarnou, né? Chamada Quem Ama Educa também, tá? Aqui é a história do mancebo rico, né? Nós já falamos aqui, nós já vimos. E a providência divina, né? Aí a questão meia do Consolador fala sobre essa questão de renunciar a tudo, né? De vender todos os bens para dar para os pobres. O Emmanuel fala que ali é um simbolismo, tá? Que seria uma irresponsabilidade nossa fazer isso, e desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos, tá? Então, a gente ter essa consciência, renunciar ao egoísmo, ao orgulho, mas não... e lembrar sempre que Deus é que faz tudo pela felicidade de todos. Questão 66, depois você confere lá, no livro O Consolador, Psicografia do Chico, da editora da Federação Brasileira. Então, e Nazareno, eu quebrei, o que fazer? Bom, eu já quebrei, né, pessoal? Não sei se vocês já sabem. Eu já devo ter comentado, quem já assistiu nossas palestras sabe, eu já passei por uma quebra financeira muito, mas muito grande. Papai era funcionário público, ganhava bem, e ele começou a juntar dinheiro, ele era muito econômico, a gente tinha uma vida simples, e, em uma certa época, não, vou botar um negócio para os meus filhos, porque ele achava que não tinha empregos, né, bons no Brasil, que a gente ia ter dificuldades, e resolveu colocar uma empresa para a gente. Eu tinha 18 anos, 17 anos, aliás, minha irmã tinha 19, os outros todos menores, e a gente foi montar uma empresa e saiu abrindo loja atrás de loja. Nós pegamos dinheiro emprestado no banco, juro altíssimo, inclusive a gente pegou aquela época da hiperinflação, do plano Collor, do sequestro dos recursos. Aí você veio morar em Recife, quando eu lhe conheci, você com seus 19 anos. Não, eu já morava em Recife. Eu fui morar em Recife com 12 anos, nessa terra aí abençoada. Eu devo muito aí. Tenho amigos muito queridos, inclusive um que ficou aí também, e com a felicidade de estar no movimento espírita, que é o Guilherme Velho, né? A gente não teve tanto contato, foi pouco tempo de convivência, mas eu morei em Recife dos 12 aos 23, 24 anos mais ou menos, tá? E foi a época que eu fui ateu. Olha lá aquela história, quando eu estou forte, não, quando eu sou fraco, né? Então, estava tudo bem, era rico, né? Tinha lá a empresa, depois de um tempo, né? Mas eu era jovem, tinha dinheiro para sair, tinha juventude, era magrinho, atleta, fazia natação, etc. Né? E aí era inteligente, tinha estudo, tinha minhas paqueras, o pessoal tinha até cabelo, né? Então eu achava que não precisava de Deus, imagina. Mas me tornei ateu, eu não entendia como é que Deus permitia nascer crianças cegas, crianças paralíticas, crianças deficientes físicas e mentais, etc., pobres, passando fome na África. Então eu dizia, não, Deus não existe, Deus não faz nada, Deus não existe. Se eu tiver uma prova da existência de Deus, aí eu acredito. Ou quando a ciência provar, né? A ciência, o objeto de estudo da ciência é a matéria, não é? Agora que está começando, tal, mas ainda é matéria, não é o espírito, ainda não é o objeto de estudo, como é na doutrina espírita. E aí eu me tornei ateu. E aí foi muito bom porque a gente quebrou. Porque essa empresa grande, muito grande, a gente chegou a ter 11 lojas,
uma quantidade grande de funcionários, um faturamento muito grande, mas aí a gente também passou a viver como rico, a gente começou a viver como todo mundo tinha carro zero lá em casa, né? Eu cheguei até a ter um carro importado na época, era usado, mas era importado, então assim, morar na beira-mar, então o custo de vida da gente muito alto, a empresa deficitária, juros altos e aquela dificuldade toda, e má administração, porque a gente não sabia administrar, né? Então foi uma quebradeira, e não foi uma quebradeira só de um momento, a gente, papai, todos os bens que ele tinha acumulado, ele vendia e ia colocando dinheiro na empresa, e a empresa e a gastança da gente engoliam tudo também. Aí foi aqueles anos, nós perdemos todo o patrimônio material, né? Tivemos que fechar as lojas, entregar para os credores, para os fornecedores, etc., e voltar para Fortaleza, porque nós fomos despejados de casa. Já estava morando de aluguel nessa altura, não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, fomos despejados. E se papai não tivesse conseguido recentemente se aposentar, a gente tinha passado fome. E aí fomos recomeçar do zero em Fortaleza, que foi uma grande lição para mim, muito bom, né? Eu também nunca fui muito apegado aos bens terrestres, meu problema são outros, pessoal, é orgulho, é vaidade intelectual, o apego aos bens materiais não é tanto, não. E aí a gente passou por uma ressignificação, uma reciclagem, a recomeçar. E aí recomeçamos lá do zero. Minha irmã, que já tinha formado em advocacia, foi começar a advogar com o papai. Papai aposentou, ele não era formado, ele foi formado depois. Papai se formou em direito com 65 anos de idade. Olha que maravilha, que exemplo, não é? Como nunca está tarde para começar, para recomeçar. E aí eu também tinha começado direito, mas tinha abandonado. Voltei a fazer direito, fui advogar com o papai também, me formei. Advoguei 3 anos, mas não gostava de advogar, mas não era advogar. E aí, olha a providência divina, como é maravilhosa, pessoal. Apareceu um concurso público para fazer, e eu não tinha tempo, eu já tinha me tornado espírita, né? Já corria, não tinha tempo para nada, era divulgador da doutrina, já fazia palestras, sempre fui professor de estudo sistematizado da doutrina espírita, né, do ERJ, eu sou até hoje, agora lá na Comunhão Espírita de Brasília, e aí apareceu um concurso, eu falei, vou fazer esse concurso aqui que nem loteria. Fui lá para a prova, marcando o xizinho lá, aqui, x aqui, tá. E, claro, me esforcei para responder, né? Eu fui um bom aluno na minha época de infância, juventude, e sempre tive essa facilidade. E aí, na prova, de uma prova que eu não sabia nem o que ia cair, eu não tinha visto nem o edital, eu não sabia nem o que era que ia fazer, né? Ia trabalhar no INSS, né? O mesmo trabalho do Divaldo lá, só que era na lista previdenciária, era outro nome do cargo. O Divaldo trabalhou no IPASA, né? Eu trabalhei no INSS. E 1 milhão de empregos eu já tive na vida, Guilherme. O problema é que o salário era pouco, né? Para o padrão que eu tinha. E aí eu atendi o público para conceder aposentadorias, para conceder auxílio-doença. Se a pessoa estava com a documentação tudo em ordem, eu já dizia, olha, já está aposentado, pode começar a gastar por conta. Levava os livrinhos da Sara para dar para quem estava doente, para quem estava enfermo. Era uma maravilha. Só que o que eu ganhava praticamente era o custo dos livros e o combustível, porque o salário era muito ruim à época, hoje até que melhorou. E aí, apesar de ser nível superior à época. Mas eu gostava, né? E aí comecei a fazer psicologia, porque eu queria complementar a renda. E eu dizia assim, não, se eu ganhar 4 mil reais por mês, eu fico satisfeito. Eu não sou uma pessoa de luxenta, como a gente fala no Ceará, né? Luxenta. Mas eu também não quero uma mulher que seja superficial, quero que seja uma pessoa simples, trabalhadora, etc. Se eu ganhar 4 mil reais por mês, tá bom. Aí apareceu um outro concurso. Assim, aí eu imaginava que eu ia clinicar como psicólogo, depois que terminasse a faculdade, eu estava no primeiro semestre ainda. Aí eu ia clinicar e ia completar rendas. Não, eu trabalhando aqui, porque eu trabalhava só de 7 da manhã até 1 da tarde. E aí ficava com a tarde livre e à noite, né, para poder trabalhar como psicólogo. Não, eu vou. Aliás, à tarde era para fazer a faculdade. Mas assim que poder terminasse, ia ficar livre. Aí eu ia poder clinicar. Eu não, acho que dá para ganhar uns 4 mil reais por mês fazendo psicologia. Eu gosto muito dessa área, né? E aí o que aconteceu? Apareceu outro concurso, um tal de papiloscopista policial federal. Eu não sabia nem o que era isso, Guilherme. Eu só vi lá o edital. Não, quanto é o salário, né? É tanto. Aí eu disse, eu vou fazer isso aqui. Aí não sabia nem o que tinha nas matérias, nada. Não estudei uma página, uma linha. Juro a vocês, nem no primeiro concurso, nem no segundo. Nem uma linha eu estudei. E aí eu fui fazer a prova, não é?
fui lá, loteria, né? Vamos lá, papapá. Algumas matérias eu tinha alguma noção, eu tinha visto na faculdade, estatística, outras coisas, mas tinha matérias, por exemplo, eu tinha papiloscopia, tinha que saber negócio da impressão digital, verticilo, arco, presilha interna, eu não sabia nada disso, foi lá chutando, fiz uma boa redação, eu sou bom de português, e ali, quando sai o resultado, das 400, quase 400 vagas, eu passei em 86. Aí eu, Mas nossa, você estudou tudo, foi? os espíritos me ajudaram, os espíritos me passaram em dois, não foi um só, não foram dois concursos, Guilherme. Aí o que aconteceu? Não, aí veja só, não, aí tinha a prova física. E eu estava completamente sedentário, gordo, não é? Eu disse, meu Deus, se eu passar nessa prova física, é porque Deus quer que eu assuma esse cargo mesmo, será que eu vou? Porque eu fiquei na dúvida também, eu trabalhar na polícia, não sei se eu quero isso mesmo, trabalhar na polícia, trabalhar armado, essa coisa. E aí, eu não ia fazer mais, não, a prova física, não. Aí, olha como a providência divina age. Eu vou para... Pode até tirar os slides, né? Aí eu vou para lá em casa, a minha irmã faz um aniversário e a minha prima, que é casada com um agente da Polícia Federal, a Mona Lisa, que é casada com o Orlando Júnior, um grande abraço aí para eles, ele vai me dar os parabéns, Nazareno, eu soube que você passou na primeira fase do concurso da Polícia Federal, cara, parabéns, maravilha, aí eu disse, Júnior, rapaz, eu acho que eu não vou nem fazer a prova física. Disse, mas por que você tá louco? Eu disse, não, porque eu tô treinado, eu não sei se eu quero trabalhar na polícia, mas eu quero trabalhar armado. Ele disse, não, Nazareno, o papiloscopia é um cargo técnico. Dá para você trabalhar só na parte de laboratório, de tudo. Não é obrigado você a ir para as operações, até somos, né? Na rigor até somos mesmo. Mas a boa parte do trabalho da gente é um trabalho técnico, não é um trabalho de... E eu trabalho até na assistência jurídica, na assessoria jurídica lá do Instituto, nem a parte fim mesmo eu faço. Acabei trabalhando com o direito, que eu fugi dele. E aí o que acontece? Ele me convenceu. Ele disse, não, academia é tranquila, você vai conseguir e tal. Não faça isso não, guarde não. Vai lá fazer. Aí, Guilherme, curiosamente, rapaz, sem explicação, eu perdi 8 quilos até a data da prova do teste físico. Eu não fiz dieta, nada. Eu só fui fazer os exames, porque tinha tanto exame para fazer, tinha muito exame para fazer. Né? E aquela correria para fazer, eu trabalhando, aquela correria toda, e a faculdade, e aí eu fui fazer a prova física. Aí tinha natação, tranquilo. Salto, tranquilo. Barra, quem nada tem facilidade de fazer barra, não é tranquilo. Mas tinha corrida, eu sempre fui péssimo de corrida, Guilherme. Eu era muito ruim de corrida, eu nunca gostei de correr. Eu tenho explosão, mas não tenho resistência. Tinha que correr 2 quilômetros em 12 minutos. Hoje até mais, hoje é 2.400. O mínimo, né? Olha como até isso foi bom na época. E aí, chegou a prova, não, seja o que Deus quiser. Aí eu tinha que dar 4 voltas, né? Ele deu a largada, saiu todo mundo correndo, eu fui atrás do grupo, né? Só que a turma estava num ritmo muito alto, eu não ia dar conta de acompanhar, não era para ter feito isso, né? Mas nem indo devagar eu ia dar conta também, não. Aí eu fui marcando no relógio, né? Eu tinha que fazer 4 voltas, a primeira o tempo tá ok, tá jóia. Quando chegou na segunda, Guilherme, faltou gás, sabe o que é respiração? O ar não chegava. Você fica aquele desespero assim, e eu disse, meu Deus, eu vou ter que parar, não aguento não, vou morrer se eu continuar aqui. E aí foi que eu vi, olha também, mais uma vez, a providência divina, um colega, um participante, caminhando. Mas só achei, pode caminhar? Eu não sabia, eu era tão idiota, não tinha pesquisado nada, né? Pode até engatinhar, mas tem que chegar no tempo certo. Se você chegar a engatinhar lá em 2 km em 12 minutos, você está aprovado, né? Aí foi minha sorte, porque, sorte entre aspas, né? Foi a providência divina, porque aí eu caminhei, recuperei um pouco o oxigênio, o gás, né? Porque você não tem capacidade cardiorrespiratória, quem está sedentário e tudo. E aí, na última volta, eu dei aquele gás final lá, aquele tiro final, como a gente fala. Guilherme, eu corri 2 quilômetros e 40 metros. Eu fiquei 3 dias com as pernas bambas e fui aprovado. Que maravilha, olha aí. E aí, olha lá. E aí, diz qual foi o meu primeiro salário na polícia? Quanto é que eu tinha pedido? 8. Não, eu tinha pedido 4 mil. Qual foi o meu primeiro salário na polícia? 4 mil, sim.
R$ 4.000. Foi o meu primeiro salário na polícia. Olha lá, devia ter pedido 10 logo, né? Devia ter pedido 10, eu tinha passado no concurso de delegado. Que Mas, maravilha. graças a Deus, é suficiente, não falta, a gente aprende a viver com o que tem. Pelo contrário, hoje eu estou no final da carreira, comparado com o restante do Brasil e, sobretudo, do planeta, pessoal, nós somos milionários. A gente tem que se comparar com o resto do planeta. O Brasil está no terço superior do IDH, é o IDH 70, assim, 70º lugar. No Moçambique está em 180, são quase 200 países, a gente está muito bem, o Brasil é uma potência. E a gente é rico e não se dá conta que é, mas a gente nunca está satisfeito, é aquela história, não é? Então, essa lição também. Então, na quebradeira também serviu para eu ter uma depressão muito grave, né? Então, fiquei muito sofrido com a depressão profunda, com a crise financeira, e aí eu fui buscar respostas. E aí eu conheci minha tia, que gostava muito dessas coisas. Ela ainda gosta, que ainda está viva, mas ela não vai mais, não. Gostava muito de cartomante. E ela disse, Neno, eu descobri uma cartomante maravilhosa. Olha, ela fala 1h30, você não precisa falar, não abrir nem a boca. E ela descobre tudo da sua vida. Sério mesmo, tia. Olha, eu estava em Fortaleza, eu quero ir lá para saber se a gente vende a empresa, se não vende, se a gente fecha, o que é que faz, que eu estou desesperado, não aguento mais. Estou para me matar. E eu ia me suicidar. Não aguentava mais o sofrimento. Aí eu fui nessa mulher e ela já disse assim, mas por que você veio aqui? Você não acredita nem em Deus? Você vai acreditar em mim? Aí eu já levei aquele choque, né? Não, senhora, eu vou escutar, eu quero, me desculpe, mas eu vou lhe ouvir e tal. Guilherme, essa mulher passou 1h30 falando da minha vida, de frente para trás, até para frente. Falou tanta coisa, uma coisa impressionante, uma mediunidade extraordinária, rapaz. Falou de meu pai, dar nome de pessoas, nome de cidades. Falou da atual namorada que eu estava, disse, olha, não é com essa que você vai casar. Você vai casar com uma moça, não sei onde, uma região que tem muita água. O pai dela é fazendeiro, vai gostar muito de você, o pai da minha esposa é fazendeiro. Não é essa agora, não. Ela falou, você vai passar no concurso público, isso foi antes do concurso, né? Você vai passar no concurso público, sua missão não é aqui, aparece um monte de carta de navio, Guilherme. De viagem, você vai viajar muito. Você vai viajar para onde? Eu só viajo para o Ceará, de Recife para Fortaleza. Vou viajar para onde? Essa mulher tá louca. Não, você vai viajar muito ali. Hoje em dia, eu nem gosto de viajar, porque tem que fazer as palestras, né? Hoje tem as lives, não precisa mais viajar. Tá? Eu tô adorando. Mas é verdade, a gente tem que ficar limitando até por conta da quantidade de viagens que precisa fazer, porque tem muita carência de trabalhadores, né? Lá o Japão está esperando de lá. Pois é, e aí vamos sim, quando der oportunidade, vai ser uma alegria estar lá com nossos irmãos todos, lá que fazem um trabalho muito bonito, tem cerca de 20 centros no Japão, né? Isso é muito bacana, o pessoal está de parabéns, a gente sabe que não é fácil, mas o mérito de ser pioneiro é muito maior, né? O valor dessa caridade. E assim a gente recomeçou, antes que vocês me perguntem quem é essa cartomante, ela já desencarnou, tá, pessoal? Já desencarnou. Mas aí foi curioso que aqui já tinha algumas pessoas aqui querendo saber quem era cartomante. Mulher, no mínimo era querer saber se tinha marido, se ia casar, ou se o marido tá andando na linha, ou essas coisas, que é muito natural, né? Faz parte da vida, né? Essas coisas aí, infelizmente faz, né? Mas não devia fazer, não, viu? Vamos andar na linha, né, pessoal? Mas olha, e aí no final eu saí atordoado. Ou existe espírito, o espírito está falando uma coisa para essa mulher, ou existe telepatia, que não explicava, porque ela falou coisa do meu futuro, inclusive, do passado. Foi um fenômeno de clarividência. E aí eu ainda perguntei para ela, e qual a religião que é boa para mim? Ela disse, espiritismo. Olha que coisa extraordinária, porque a gente sabe que cartomancia não é espiritismo, pelo contrário, o espiritismo critica, né, os médiuns pagos, não que não existisse na época de Kardec, existiam médiuns pagos, ele não era contra, mas ele dizia que não era possível, 100% das vezes eles garantiam que ia ter o fenômeno, principalmente porque estavam recebendo, né? Então, e ao mesmo tempo, hoje a gente vê na Europa, na Inglaterra, tem médiuns pagos lá, que não são espíritas. No espiritismo não tem médiums pagos. Pode existir mediunidade sem espiritismo. Exatamente. A parapsicologia, ela reconhece
uso a cartomante. O médium, as cartas, ela não reconhece. As cartas ali funcionam apenas como... Não tem nada na carta. A carta funciona como um gatilho para que a paranormal, no caso a sensitiva, ela possa ampliar as percepções extrasensoriais e ali ela conseguir ver passado, o futuro, seriam as memórias, as previsões, seriam a clarividência retrocognitiva ou pré-cognitiva. É bem interessante. A psicologia põe uma luz muito grande nessas questões. O próprio livro dos médiuns também, o maior tratado de mediunidade, né, e um pouco também sobre paranormalidade também. Kardec fala dos homens elétricos, né, que seriam a questão do animismo, mas também, então existe mediunidade entre essas nossas irmãs também, né, muitas são pessoas simples, estão ajudando muita gente, a maioria dá conselhos bons, né, apenas que há algumas também que não, os seus caminhos estão fechados aqui, agora eu posso fazer um trabalho, se você me pagar R$1.000, aí eu vou resolver seus problemas aqui, é pena que tenha essa doutrina da prosperidade também até em algumas dessas irmãs que trabalham, os profissionais dessa área também, a gente tem muito, muito amor por todos, eu devo a minha vida para ela, porque ela foi um instrumento naquela hora, eu sofri uma intervenção divina da providência para que eu não me suicidasse, e a partir dali, e eu namorava com uma moça que era espírita, você acredita, Guilherme? 6 meses já, e ela nunca tinha me dado um livro, nunca tinha me dado um livro espírita, nunca tinha falado de espiritismo para mim. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida. Esse depoimento dessa nossa live vai ficar aí, histórica. Mas tinha que ter me divulgado o espiritismo, ter me falado da doutrina espírita. A gente tem esse dever de levar para as pessoas. Eu era ateu, precisava conhecer alguma coisa, né? Iria ler alguma coisa se ela tivesse me indicado, né? Então, dar um livro espírita pode salvar uma vida, pessoal, né? Mandar um vídeo, um CD, um DVD, enfim, o que você tiver para a pessoa, uma radionovela, as radionovelas também são maravilhosas, a Nosso Lar, muito boa, A Memória de um Suicida, tem a radionovela também, ambas produzidas pela LBV, a editora Elevação da LBV, um trabalho maravilhoso. Eu indico um livro, O que é o Espiritismo. O livro que é o Espiritismo, o Kardec recomenda como sendo a primeira obra que a gente deveria oferecer. Isso foi. Agora lembre que ele veio antes de o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu acho que a linguagem dele, até a metodologia dele do que é o Espiritismo para hoje, eu não sei se é o melhor livro, não. Eu prefiro dar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, o primeiro livro que eu li foi o Livro dos Espíritos, e me encantei com o Evangelho também, com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, a sequência mesmo, normal. Então, se você conhece alguém, se você não mora próximo, compra pela internet, manda entregar na casa dela, manda deixar um Livro dos Espíritos, um Evangelho segundo o Espiritismo. Se for caso de suicídio, uma memória de um suicida, pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa e na morte também, né? Não só na vida. Tá? Então, esse depoimento que eu achei interessante comentar, né? Então, tem a providência divina. O Haroldo Dutra Dias, pessoal, também, ele conta em palestras, vocês encontram no YouTube, eu não me lembro agora o título da palestra, ele conta que ele era servidor, acho que ele, não me lembro não sei qual era o cargo que ele tinha antes, eu acho que ele não menciona nessa que eu ouvi, mas o Haroldo Dutra Dias fala que ele, então, era casado, a sua sogra de então, era juíza, e a sua mulher diz, não, ele vai lá, vai abrir o concurso de juiz, a sogra falou, né, ela abriu o concurso de juiz, porque você não faz? E a mulher estimulou, né, e ele, poxa, é importante ajudar, né, a agradar a esposa, agradar a sogra, também, ó, show, né, muito bom, e aí resolveu fazer o concurso. E aí ele estudou aquela coisa toda, aquela tal, foi passando nas fases, foi ficando surpreso que ele foi passando. O grande sonho dele, na verdade, era ser maestro. Ele gosta muito de música, toca alguns instrumentos, mas todas as portas foram fechadas nessa área para ele. Mas o que ele queria mesmo era isso. E ele disse que quando, então, chegou na fase oral, que o concurso de juiz tem várias fases, né? Na fase oral, que é uma pergunta, com perguntas ao vivo, você faz para uma banca, tem uma banca de professores para perguntar, tem um sorteio, então eles pegam o papelzinho que está dentro de uma jarra, eu acho que é uma jarra, nunca fiz, e aí sorteiam lá e fazem a pergunta na hora para o cidadão, o candidato, né? Aí ele foi dormir, diverso, ficou com insônia, e na noite que ele estava dormindo, Guilherme, ele sonhou que o avaliador dele, da prova oral,
tirava uma pergunta de direito penal, me lembro agora. Quando abriu a pergunta e leu, e fez a pergunta para ele, no sonho, ele não sabia a resposta. Ele, meu Deus, eu não sei o que é isso, não sei. Aí ele acordou de madrugada, foi estudar aquele assunto, estudou, dominou aquele assunto. Quando foi para a prova oral, a primeira prova, direito penal. Quando o entrevistador puxou a pergunta, qual era a pergunta? Exatamente aquele assunto que ele tinha estudado, porque foi advertido por um sonho, um pesadelo, na verdade, e ele foi estudar de manhã. E aí ele disse que naquela hora ele teve certeza que ele já tinha passado naquele concurso, apesar de ainda ter os outros examinadores, porque ele tinha sido objeto de uma intervenção do mundo espiritual. Ele foi auxiliado, né? Não tem nada contra ser auxiliado pelos espíritos, mas se você lembrar, como é que Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Então, se você tiver mérito, seja para uma missão importante do bem, ou até como prova para você, a gente viu aqui, prova difícil, que é a prova da riqueza, você pode ser auxiliado em várias áreas, né? Então, existe a providência divina. O próprio Kardec quebrou. Muita gente não sabe. Kardec quebrou. Kardec, vocês sabem que ele era professor, depois era guarda-livros, né? Então, era também escriturário, como fosse um escriturário, um contador da sua época. E ele, então, funda o Instituto Rivaio, um colégio para educar. O grande sonho dele seria ser um educador. E ele monta junto com seu tio, ou era o tio da sua esposa, acho que era seu tio mesmo. E o seu tio, infelizmente, entrou com dinheiro, mas era extremamente gastador, vivia nos balneários, havia uns balneários famosos na Europa, e esse tio torrando dinheiro, infelizmente, eu acho até que também na época o Estado, né, havia se consorciado com a igreja, dando prestígio às igrejas que eram às escolas que eram da Igreja Católica. Então, o Instituto Rivaio passou por muita dificuldade, ele teve que encerrar, fechar as portas, né, e recomeçar como professor e como contador de várias empresas, trabalhando muito e assim por diante. Então, vejam, e tem uma passagem muito interessante, está no livro Obras Póstumas, eu até tinha colocado no slide, eu não sei onde é que ela foi, ela sumiu aqui dos meus slides, mas eu lembro aqui, é o seguinte, mais ou menos assim, tá, pessoal? Deixa eu ver se... eu tenho aqui. Deixa eu pegar na íntegra. Eu não sei se eu vou encontrar tempo ou não aqui, que eu abro aqui o Kindle, vai dar trabalho para a gente acompanhar. Mas é mais ou menos assim. Lá no livro Obras Póstumas, tem os diálogos de Kardec com o Espírito Verdade, tá? O Espírito coordenador da toda a revelação chamada doutrina espírita, né? O Espírito Verdade. E ele, conversando com aquele Espírito Verdade, ele faz a seguinte pergunta, porque nunca sobrou dinheiro para Kardec, né? Aquela coisinha contada, luta, e isso tem maior mérito, tanto mais gigante esse homem por conta disso, que ele não fez porque tinha uma riqueza à sua disposição, mas tinha que trabalhar duro para se manter, né? Tinha que ser econômico. Apesar de ter sido depois criticado por isso, dizer que as pessoas dizendo que estava enricando com o espiritismo, que a sua carruagem era puxada por 4 cavalos, tinha tapetes caros em sua casa, né? Isso acontece em toda parte, infelizmente, a gente é vítima, né, de maledicência em toda parte, ainda isso é nosso, a maledicência ainda é uma coisa característica do ser humano no estágio que ele está. E aí o que acontece? Ele vai dizer, você vai perguntar, eu sei que os bons espíritos irão me ajudar do ponto de vista espiritual, mas será que do ponto de vista material eles também vão poder me auxiliar? Ou seja, na questão financeira, nas questões do dia a dia, os espíritos também vão poder me ajudar? E qual a resposta do Espírito Verdade? Ele fala que é importante cuidar das questões materiais, que isso também é uma coisa muito importante, e não te ajudar seria não te amar. Não te ajudar seria não te amar. Então vejam o conselho, o carinho do Espírito Verdade, e também você pode pensar dos nossos mentores, os nossos espíritos protetores, amigos, que estão nos auxiliando sempre, porque nos amam e vão nos ajudar sempre que aquilo for útil, for bom para a gente, para a nossa missão, para que a gente possa ajudar mais pessoas, mais e melhor, sem que a gente falha naquela prova difícil que é a prova da riqueza, tá certo? E o conselho importante, eu não sei, a gente já pode estar encaminhando para o nosso encerramento, né, Guilherme?
Uma hora e 40 de palestra, foi boa. Já tem bastante assunto, né? A gente esqueceu de ver as perguntas do público, você não me falou. Pois é, mas a coisa estava tão boa que a gente não podia parar, não podia interromper, né? Então, depois a gente faz uma live só para responder as perguntas. Vou sortear os livros. Vou sortear os livros agora para quem assinou lá o canal do YouTube. Vou entrar agora, ver lá para sortear os livros, né? Tá certo. E depois tem só uma mensagem. Considerações finais? Faça suas considerações finais. Tá certo. Bom, pessoal, é só dizer que esse período de pandemia é só uma pequena prova, logo vai passar, a gente vai sair daqui muito melhor espiritualmente falando. A gente já passou por crises muito mais graves, pandemias muito mais graves, guerras, fome, muito sofrimento, e a gente vai se recuperar rapidamente. Tenha fé, tenha paciência, a gente vai escapando, né? O próprio Chico nos trouxe tantas lições também de providência divina. Bezerra de Menezes recebe uma carroça de alimentos, né, de um doador anônimo, sem ele esperar, ele que sempre ajudou tantos pobrezinhos e todos os necessitados. E o conselho, né, que está nos slides aí, vou pedir para o Guilherme colocar agora, qual foi o conselho de Maria de Nazaré, Nossa Senhora, para Chico Xavier no momento que ele estava sofrendo muito? Coloque os slides, Guilherme, para a gente. O sofrimento de Chico, ele pede um conselho a Emmanuel, né, de Maria de Nazaré, eles que vai pedir, atende a solicitação do Chico, né, um pedido de ajuda, jamais é descartado pelos bons espíritos, e ele recebe esse recado, tudo passa, e isto também passará. Aliás, Humberto de Campos conta no livro Boa Nova que esse era o conselho que Maria de Nazaré costumava dizer aos viajantes, às pessoas pobres, às sofridas que procuravam ela lá na casa de João, na cidade de Éfeso, né, onde eles foram morar. Acho que é Éfeso, que eles foram, Éfeso ou Patmos, alguma coisa assim, tá? Então lembre disso, tudo passa e isso também passará. Quando eu lembro daquele período que a gente quebrou, pessoal, de vários anos, foram uns 3 anos perdendo tudo, sofrendo muito, desesperado, sem saber o que fazer, porque eu não sabia fazer nada. Eu era recém-formado em administração de empresas, não tinha emprego, não tinha nada. A gente não tinha como sobreviver, imaginava. E hoje, quando eu lembro do passado, parece apenas que foi um sonho, parece que nem aconteceu. Parece que foi uma história que me contaram. Todo mundo se recuperou, todo mundo está bem, papai está advogando, né? Minhas irmãs se casaram, meus outros irmãos também se tornaram, né, um representante comercial, o outro tem uma blindadora de automóveis lá em Fortaleza, o Davi, e todo mundo trabalhando, todo mundo correndo atrás, né? A blindadora está passando por dificuldades nesse momento agora, mas com a permissão de Deus e o auxílio de todos nós, certamente vai se recuperar, né? E a gente lembrar, como Jesus nos fala, não está escrito, vós sois deuses. Está lá no Salmo 82, né? De minúsculo, claro, né? Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. E, em verdade vos digo que aquele que crê em mim poderá fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra. A gente é até o fermento da massa, né? Quando ele se refere aos fariseus, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês tiverem momento de dificuldade, de lutas, aliás, outras palestras para esse período aqui de pandemias, tá? Algumas sugestões aí de Simão Pedro de Lima, testemunhos e provações, muito interessante, palestrante muito querido, muito competente. Pandemias na visão espírita, os flagelos destruidores, né? Pandemias na visão espírita, ansiedade e pânico em tempos de pandemia, perda de pessoas amadas em tempos de pandemia, dificuldades financeiras em tempos de pandemia. A gente já gravou esse tema, hoje está bem diferente, hoje está sendo mais um bate-papo, né? Tem gravado, tem lá no meu canal no YouTube, é Nazareno Feitosa, só que mudou para Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa, canal no YouTube, tá? E Família Espiritismo, a Paz em Família, vocês encontram também, né? Além de palestras sobre depressão e alegria de viver, tá? É uma playlist com vários. Tem Apocalipse, Transição, Mundo de Regeneração e a palestra Motivos para não desistir da vida na transição planetária, suicídio. Então, quem estiver pensando em suicídio, assiste essa palestra que vai desistir.
vai ficar morrendo de medo de cometer o suicídio, tá? Essa palestra é uma palestra bastante informação, tá? Bem completa, 1h20 de palestra. E lembrar que o filme do Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz, já está disponível em várias mídias ainda. Você encontra na Now, na NET. É um dos melhores filmes espíritas que eu já vi na vida, pessoal. E é o melhor filme que eu já vi também, não só espírita, mas todos os filmes melhores da minha vida, esse foi o melhor. Porque filme, para mim, não é só superprodução, que, aliás, é muito bem produzido, mas é, sobretudo, a mensagem, os ensinamentos, a emoção, você ri, você chora, e já está disponível para você adquirir ou para você alugar. É um excelente programa aí nessa quarentena, tá? E traz muita esperança. Você termina aquele filme dizendo assim, meu Deus, o mundo tem chance, o mundo tem solução. Com o exemplo de Divaldo Franco, esse grande trabalhador também, que a gente tem todo o reconhecimento e o carinho por ele. E aí está no iTunes, dos dispositivos da Apple, Google Play, para quem tem Android, Now, Sky, na Vivo, na Telefônica, na Oi e outros. Então adquira, ajude, não faça pirataria não é legal. A Disney é quem tem os direitos autorais, então você pode gerar problemas, né, aí, judiciais para você, então não faça isso, e vamos com a renda, a gente ajuda a Luz Filmes e outras produtoras e distribuidoras a fazer mais filmes espíritas, e quem sabe ele até para TV aberta. Imagine, se a gente colocar o filme no YouTube, não vai para as TVs de televisão grande mesmo, as grandes cadeias abertas, ele não vai, porque já está no YouTube, ninguém vai querer colocar, tá? Então aguarda, depois que for, aí o pessoal vai liberar certamente para colocar também no YouTube, tá bom? Adquira, alugue e guarde na sua casa para mostrar para algum familiar que vai visitar você, um amigo. É um excelente programa, todo mundo ri, todo mundo chora, é muito, muito, muito bacana esse filme, eu adorei, realmente, tá? Então, se possível, adquira, divulgue ou alugue o filme lá também, tá joia? Tinha um poema aqui, ele sumiu, eu não sei, tá aqui o poema. Então, um poema Onde Está Deus, para a gente encerrar aí, ou para fazer logo o sorteio, Guilherme? Você que sabe. Podemos fazer o poema. O poema vai ficar como prece no final, né? Faça aí, então, o sorteio aí para os nossos amigos que estão acompanhando aí, a gente agradece aí. Tá? Cadê os livros? Mostra os livros aí para o pessoal. Rapaz, muito bom, Nazareno. Tira o slide aí da tela. O Celso está querendo saber se a palestra vai ficar no canal do YouTube. Está lá no canal do YouTube, sim. Vocês podem compartilhar essa palestra. Foi maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo que esperou, que participou, gostou. Os comentários aqui falam por si. E eu só quero agradecer. E os 2 livros de hoje vão para, primeiro, Rutinaldo ganhou o livro, Rutinaldo ganhou, está sempre presente. E José Nildes ganhou também. Qual é o livro? Mostra o livro para a gente. Aliás, sua câmera tem que depois configurar. Não, é porque o D é o contrário mesmo, né? Vida após a vida, tá certo. Que linda capa, Guilherme. Pois já ganhei o meu aqui. Você ganhou, na comunhão. O seu ainda era da primeira edição, essa já é a segunda edição. Que maravilha. Então, pessoal, deixa eu só finalizar. Vários relatos de psicografias, pessoal, de pesquisas que o Guilherme fez com médiuns autênticos, relatos extraordinários. Assista a palestra dele sobre vida após a vida, sobre provas da imortalidade, que ele analisa, traz casos reais muito interessantes de vários médiuns, inclusive do nosso querido Newton Souza, que está aí acompanhando a nossa live, e histórias muito interessantes, tá? Inclusive com pesquisas, com laudos periciais, confirmando a assinatura igual e, inclusive, indicando onde estavam os ossos de um rapaz que foi assassinado numa lagoa, né? E a mãe vai lá, fala para a polícia. Do Galpino. Esse caso eu acompanhei de perto. Está no meu canal do YouTube também, toda a história. Tem uma matéria de televisão com esse caso, do caso da Dona Maria, que a gente também teve contato com ela. É uma história extraordinária, uma verdadeira prova da imortalidade da alma e dessa bênção que é todos nós. E a Estrela, que está sempre com a gente aqui, ela vai ganhar o livro na próxima live, que será com um amigo do Nazareno, que é o Luciano Klein, falando sobre a história do Dr. Bezerra de Menezes. Excelente palestrante, amigo muito querido. Terça-feira, do Luciano Klein Filho. Presidente da Federação Luciano Klein Filho. do Estado do Ceará.
terça-feira, às 21 horas. Horário padrão, tá? Depois o pessoal que ganhou o livro entra lá no Instagram, lá, deixa lá o endereço para a gente pôr no correio e mandar isso aí. Estou devendo um monte de livro aí, tem que pôr isso tudo no correio agora esta semana. Isso mesmo, maravilha. Irmão, só tenho que lhe agradecer o carinho e a atenção, mais uma vez, você realmente fazendo a diferença, dando essa contribuição imensurável à doutrina espírita. Uma coisa que eu admiro em você é que a gente entra nas suas redes sociais, Instagram e Facebook, está lá, Nazareno Feitosa, sempre você colocando lá, expositor espírita, você não tira o nome espiritismo, não deixa de dizer que é espírita, eu acho isso muito bom, é muito importante isso. Você conseguiu aí ter o reconhecimento do movimento espírita como um grande palestrante, um grande orador espírita, mas nunca deixou de se dizer espírita. Eu acho isso muito importante. Tá bom, meu querido? Quero lhe agradecer e que os bons espíritos continuem a iluminar aí seu caminho, essa trajetória, e conte com a gente sempre. Muito obrigado. Ô, Guilherme, eu que agradeço aí, primeiro, a sua amizade, o seu carinho, a sua atenção conosco, a oportunidade de poder estar participando aí do seu canal, acompanhado por tantos amigos queridos. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E eu devo a minha vida à doutrina espírita, Guilherme, né? Eu teria me suicidado se não tivesse conhecido o espiritismo. Tudo que eu fizer, nada vai ser suficiente para pagar o meu débito com a doutrina espírita. Então, né, a gente tem o dever de divulgar e fazer dessa doutrina realmente o consolador prometido por Jesus, levando-a para todos os corações que a desejem conhecer e beneficiar-se dos seus grandes ensinamentos e do seu consolo. Vamos terminar com um poema, então, para a gente encerrar? Vai lá, fecha aí. Eu gosto muito desse poeta, José Soares Cardoso. Esse poema belíssimo, do livro Onde Está Deus? Ele, quando a gente estiver naqueles momentos de dificuldade, de luta, de quebra financeira, e perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, da obra de mesmo título. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, olha os nossos profissionais de saúde, né? Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos fortaleça, meus amigos, nos mantenha em sua paz e que a gente possa levar essa mensagem de amor, de alegria, a muitos outros corações, a mensagem da doutrina espírita, levar consolo e esperança para todos os nossos irmãos. Bom, obrigado, Guilherme. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Muita paz a todos. Tenham um bom final de semana, com muita luz.
Obrigado, Nazareno. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira, 21 horas.